Deixa. Um, dois, três e... Olá, família avivada de Deus! Glórias a Deus aí, pessoal, por você que está assistindo esse vídeo aí. Sabemos, né, meus amores, aqui que estamos meio sumidos, né, meu amor? Temos uma sumida desde o último vídeo, né, da verdade. Terra Nova. É porque, tipo assim, na verdade ficou aquela dúvida, né, que muitas pessoas chegaram com a gente assim, como é que vocês postaram que estavam no Maranhão, aí do nada já voltaram para Manaus, estavam na Terra Nova, e ficou aquela dúvida, né, amor? Isso. Então, nesse vídeo aqui nós vamos esclarecer, tá bom? Tudo o que aconteceu nesse período de um ano, tá? E muitas coisas aconteceram, pessoal, grandes experiências, grandes frustrações também nós tivemos, tá bom? Esse vídeo aqui é um testemunho que abençoou a todos nós e também vai abençoar a sua vida, né, meu amor? Amém. Então é isso, pessoal, vamos começar do início. Pessoal, nós fomos para o Maranhão, né? Porque nós tínhamos um propósito, né? Nós decidimos sair de Manaus. Para esse local onde nós fomos, nós costumamos sempre uma vez no ano, né, meu amor? A gente sempre costuma ir lá passar férias, né, e tal, e numa certa vez, né, a gente já estava um pouco cansado daqui de Manaus, né, cara, o índice de violência está muito grande, está muito alto, mas sabemos que é em todo o Brasil, né, mas a gente focou numa cidadezinha lá que vocês viram, na qual chama-se Governador de Solobão, conhecido mais em apelido Ribeirãozinho, né? Porque devido à sua qualidade de vida, o comércio aquecido, né, e tal, então nós decidimos assim nos acertar, né, meu amor, e ir embora, decidi ir embora mesmo assim. Sabemos que no caso aqui eu trabalhava na empresa na qual o meu pai é o dono e tal, tudo mais, então eu trabalhava junto com ele, e nisso aí eu teria que me desfazer de muitas coisas. Aí eu conversei com ela, né, e tal, ela falou, amor, a tua família tá aqui, pra lá mora a minha família, a minha família por parte de pai, e aí como é que vai ser? Você vai querer? Aí ela falou, eu vou. Aí, tem certeza? Então eu vou. Então beleza, então unimos força e começamos a vender tudo que a gente tinha, né? Quando eu falei para os meus pais, né, porque relembrando que eu sou filho único, né? Então fica mais difícil, né? E tal, é uma dor muito forte, né? Que meus pais sentiram e tal, tudo mais. Na qual quando a gente falou que, poxa, nós vamos embora. E tem os netos também, né? E tal, tem o Isaac, né? A Jennifer, a Esther, né? E também agora a Ana Jasmine, né? Que logo em breve vocês já vão ver ela e saber o testemunho dela, que é lindo. Aí nós fomos embora. A gente falou assim, pai, nós tomamos uma decisão, nós vamos embora e tal, tudo mais. Aí, tipo, a casa caiu, assim, assim, muitas situações, ficaram muito abalados. Mas depois eles foram começando a simplesmente aceitar também e tal, tudo mais. Eles viram, né, que é uma decisão nossa, né, porque queira ou não queira, as decisões somos nós que tomamos, né, e tal. Então, beleza, nós decidimos e fomos. Fizemos os vídeos aí e tal, de como ir para Belém, né, e tal, tudo mais, né? Foi uma viagem maravilhosa, né, amor? Isso. Pessoal, aí que começa o propósito. Nós fomos com um propósito muito forte, né? Um propósito que a gente iria para o Maranhão, começar uma nova vida, tá? Comprar tudo por lá e evitar que certas situações que eu estava esperando tirar da minha vida aqui e não fazer lá. Uma coisa, o que é? É bebida. Pessoal, todo mundo nessa vida ninguém é santo, tá entendendo? Mas eu sou um tipo de pessoa na qual eu não posso triscar em bebida, né? Eu descobri agora recentemente que eu não posso nem embicar, nem nada não. Por quê? Porque, na verdade, a gente acaba fazendo coisas, falando coisas que a gente não se agrada, né? Tem pessoas que, tipo, tomam 1, 2, 3, 10 cervejas e tá tudo bem. Mas eu sou um tipo de pessoa que, na verdade, eu não posso. Não é o que Deus quer pra mim, não é o que Deus quer pra nós, né? Então, se é um problema, então nós temos que tirar, né, meu amor? Nós temos que cortar o mal pela raiz, né, meu amor? Verdade. Então, eu fui com esse intuito. Nós fomos com esse intuito, né, e tal, de sair daqui e tal. Mas, tipo assim, antes mesmo, né, meus pais tinham falado, né, e tal, ó, já isso lá também tem bebida e tal, tudo mais. Sim, meu pai, mas
eu tô focado no propósito, eu vou para lá, lá nós vamos ver uma igreja e tal, tudo mais. Ok, beleza, nós fomos. Só lembrando que antes de ir, a gente primeiro orou. Sim, bem, com certeza. Discernimento Foi. de Deus, Uhum. e que se fosse bênção, que ele abrisse as portas, Isso, né? Nos bem mostrasse. lembrado. E Deus abriu as portas e nos mostrou que era sim o tempo de ir para lá. É verdade. Não foi do nada não, pessoal. Foi decisão, né? Nossa, eu vou Não, é verdade. Não foi tipo assim, acordei e quero ir embora. Não. Isso foi pensado. Já vinha orando, já vinha buscando, já vinha pedindo Verdade. de Deus. Nós se preparamos, né, isso, meu para amor? mostrar um lugar para que a gente pudesse começar uma vida nova. Pois é. Aí, quando nós começamos a vender as coisas aqui, a gente... as coisas começaram assim, no caso, a favorecer, né, meu amor? A nossa ida e tal. Nós escolhemos uma casa tipo assim, dos sonhos, pessoal. Eu falei assim pra minha esposa, poxa, amor, em nome de Jesus, a gente vai lá pra essa, porque lá, queira ou não queira, é interior, né, e tal, mas a gente vai fazer de tudo pra achar uma casa boa, que seja num local, que seja ter um tráfego bom, né, amor, de pessoas e de carro, que seja movimentado, e que, se possível, eu falei até, papai do céu, se possível, tenha um ponto, né, Seja uma casa com ponto. Uma casa com um ponto dentro, né, e tal. Pessoal, Deus, ele nos abençoou com essa casa, e deu tudo certo para que a gente pudesse ir para essa casa. E quando nós chegamos lá, a casa foi maravilhosa, né, amor? Uma casa linda, maravilhosa, com um ponto dentro, né? Tudo pintadinho no blindex. Além do que a gente pediu. Muito além do que a gente pediu. Bem grande. Então, pois é nisso que eu tô falando aí, que Deus estava, no caso, no barco, né? E indo mais pra frente, pessoal, aí chegou o dia da gente ir e tal, aí nós postamos os vídeos, né, e tal. Vocês viram também no vídeo aí também que a gente, que eu mostrei o arco-íris, né, e tal. Naquele dia que eu mostrei aquele vídeo do arco-íris, pessoal, tive uma experiência muito grande com Deus ali, porque foi mais uma confirmação que Deus estava nos mostrando que estava conosco ali nessa jornada, né, meu amor? Então, e nós seguimos viagem. Mostrando os detalhes. Exatamente. Que estava conosco. E sempre nos cuidando. Aí nós chegamos em Belém, né, e tal. Nós chegamos em Belém, nós pegamos pro sentido de Imperatriz, né? Vocês viram também na filmagem, pegamos uma chuva horrível, né? Pegamos uma chuva horrível, que a gente não estava conseguindo ver quase nada, né? E o nosso carro tava até o talo de mala, tava até o talo de muitas coisas, tudo que a gente estava levando, e tava nossos filhos também dentro, né, e tal, tudo mais. Teve uma certa situação que uma carreta, ela me deixou quase imprensado no meio foi lá perto do São Miguel do Guamá, né, numa ponte, né, meu amor, que a carreta passou no meio e me deixou praticamente imprensado entre a beira da ponte, né, e o meio da pista, né, que quase, foi muito por pouco mesmo, né, meu amor, que a gente não bateu, mas para honra e glória do Senhor, Deus sempre cuidando da gente. Aí quando a gente recebe a ligação do meu primo, né? A gente já estava onde? A gente já tá, eu nem me lembro onde a gente estava, mas aí meu primo ligou. Sei que foi antes de Paragominas. Meu primo ligou e falou: meu primo, você tá chegando próximo de Paragominas? Eu falei: meu primo, eu já estava próximo. Já estava mais ou menos uma hora, 2 horas de carro. Meu primo, durma aqui em casa, que tá chovendo, tu pretende chegar em Imperatriz? Eu pretendo chegar em Imperatriz hoje, mas eu acho que não vamos conseguir devido à chuva, né? E tava chovendo muito forte. Então, durmam aqui em casa e tal, tudo mais. Então beleza, nós se programamos para a gente dormir, né? Passar a noite lá em Paragominas, né? E tal. Nós fomos muito bem recepcionados, né, amor? Aproveitando também, mandar um beijo para eles, né, amor? Beijo aí, né? Com certeza eles estão assistindo casal, esse vídeo aí, casal aí abençoado aí, né? tá bom? Meu primo Rafael, tamo junto, hein? E a Aline. Aline, essa família linda que nós amamos tanto. Esperamos vocês aqui em Manaus também, tá bom? Então é isso, pessoal. Continuando, nós passamos a noite toda, né, e tal, tudo mais. Lá de manhã cedo nós partimos Imperatriz, né, amor? Aí nós pisamos pra Imperatriz e tal, tudo mais. Aí nós chegamos lá, vocês viram aí no vídeo, né, e tal. Beleza, ok. Só que quando nós chegamos lá na casa, né, e tal, a gente foi comemorar, adivinha como? Comprando uma cerveja, sendo que é tudo que, na verdade, Deus falou que não era pra gente fazer, né? Então, aí foi tudo praticamente que não estava nos planos, né? Que nós fomos com um propósito, certo? Então, nós acabamos
desviando do propósito, né, e tal. Como eu já falei, para muitas pessoas, acho isso uma besteira, mas é como a gente falou no tempo, a gente achava também que era uma besteira, mas agora nós achamos achamos não, nós temos certeza que eu, na verdade, não posso mesmo triscar em bebida mesmo, tá entendendo? Porque às vezes eu não tenho limite, né? Então eu não sou preparado para isso, até porque Deus, na verdade, ele tem muitos planos muito melhores para nós, entendeu? Então é isso. Aí começou a desandar, pessoal, por causa que é o seguinte: na medida quando você não tem controle, como eu não tinha, eu já estava começando a fazer dívidas, né? Fazendo dívidas em bar, fazendo dívidas até com que eu não sabia que eu não ia ganhar, entendeu? Então ficou muito complicado a nossa situação lá. Por quê? Porque aqui a gente já estava estabilizado, ganhando bem, graças a Deus, então fazendo nossos passeios, né, e tal, e a gente sabia que tinha de onde tirar aqui, porque aqui em Manaus rola muito, o comércio é muito mais intenso, né, e tal, tudo mais. É uma cidade bem grande, cidade né? grande, Lá né, a gente e tal. tava em Cidade bem menor, pequena. né? Pois é, uma cidade menor, que é uma cidade que, tipo, tem aquele tempo, aquele período que quando ela recebe, depois quando o pessoal gasta o dinheiro, fica tudo, né, praticamente, né? Aqui não. Pois é, aqui já não. tinha meus clientes certos, É né? verdade. Trabalhando com salão. Então, né? o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, montamos o salão, tudo bacaninha, como nós vendemos tudo aqui e tal, nós fomos preparados já, né, e tal, financeiramente, né, psicologicamente. Chegamos lá, compramos tudo novo, né, e tal, começamos a comprar as coisas de casa, as coisas do salão, né, e tal, tudo mais. Porém, a quantidade de clientes lá pro salão dela não foi como esperado, né? Então nós lutamos ainda algum tempo, né, e tal, amor, por causa que tá começando e tal, e não é de uma hora para outra, né, e tal. Beleza. Foi quando Deus me deu um dom, né? Eu descobri um dom de eu fazer salgados, né, amor? Então eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que trabalhar alguma coisa, só que eu não queria assim, com o patrão, tá entendendo? Porque acostumado aqui sempre determinar o que os outros fazer, né, e tal, tudo mais, assim. Então eu falei lá, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Quando um certo dia Deus me deu um dom, né, que eu decidi, assim, botar a mão na massa mesmo, né? Eu assistindo um vídeo no YouTube, né, e tal, encaminhado por Deus, ó, faça você também e tal. Então serviu pra mim isso aí. Eu fui fazer o salgado. Não, eu acertei de primeira, não foi, amor? Eu acertei de primeira, fiz o passo a passo, tudo certinho, como lá no vídeo, né, e tal. E eu falei assim, amor, nós vamos começar a vender salgados, né, e tal. Então isso aqui é um dom que Deus está nos dando aqui, então bora botar em prática e tal, beleza. Aí foi quando nós começamos a fazer salgados, né, e tal. E quando a gente deu um tempinho, né, de bebida e tal lá, e começamos a focar mais no negócio, foi quando eu falei, amor, bora focar no que a gente veio fazer, né? Bora focar no que a gente veio fazer, porque o que nós viemos fazer? Nós viemos para cá para começar uma nova vida, bora deixar esse negócio de bebida para lá, tá entendendo? Então bora focar nas coisas de Deus. Deus está nos dando, me deu esse dom, entendeu? Então não é nada por acaso, entendeu? Então bora começar. Aí num determinado dia, né, a gente estava comprando coisas pro salão dela, eu vejo uma pessoa na moto, né, bem na minha frente, escrito lá, com a camisa atrás, escrito lá, Lagoinha Imperatriz. Eu falei, amor, olha aqui, tem Lagoinha aqui, Imperatriz. E, pessoal, a gente sempre teve muita vontade de conhecer a Lagoinha, né, mano? Desde aqui de Manaus, no tempo não tinha. A gente nem sabia, não tinha, tinha, na verdade, a gente não sabia, né, e tal, tudo mais. A gente pensou que não tinha, né? Aí quando eu falei, olha, amor, eu vou pesquisar no YouTube, quer dizer, vou pesquisar no Instagram. Beleza, quando eu pesquisei no Instagram, já vi os pastores, já vi que o pessoal estava começando, né, amor? Eles estavam com 7 meses lá. Exatamente. Eles estavam no caso, fazendo no hotel, né? Estavam fazendo os cultos no hotel. No hotel, no Poseidon Hotel. Então, eu falei assim, amor, bora lá dar uma... vamos conhecer, né, e tal. Então, bora, vamos sim e tal. Pessoal, quando nós chegamos lá, foi amor à primeira vista, né, amor? A gente pediu discernimento. Perdão. Nós, primeiramente, nós fomos no GC. Foi no GC, que é o que a gente chama célula, né? Foi numa quarta-feira.
Vamos né? lá, né? E se chegar lá, Deus vai mostrar se é lá ou não. E quando a gente pisou naquele local, na casa dos pastores, a gente sentiu que era ali, Deus ministrou no nosso coração. Aproveitando também, mandar um beijo para eles, né? Nossos pastores maravilhosos, pastor Alessandro, pastora Cris, aí e tal, e todos aí, todo o pessoal, a Renatinha, o Elbert, né? O Marcos. Eita, pessoal, gente boa demais aí. A moçada aí da pizza aí, né? Aquele x-salada, que é o lanche pós-culto, aquela macarronada e tal. É bom demais. Então, pessoal, nós fomos pro GC, né? Primeiramente, né? E tal, nós fomos convidados pro GC. Eu falei, amor, vamos lá, bora e tal. E quando nós chegamos lá, sentimos que era lá. Sentimos que era lá. Então, o nosso propósito era para acontecer ali, né, meu amor? Estavam começando e nós também queremos... Né? E Deus ministrou que a gente iria começar também junto com eles lá. Eles já tinham pouco tempo, né? E a gente ia fazer, e o propósito era lá. É verdade. Então, pessoal, aí nós começamos a frequentar também os cultos dia de domingo, né, e tal. Como eu falei, nesse tempo, os cultos eram no Hotel Poseidon, né, e tal. E então, beleza. Até que, graças a Deus, chegou um tempo que nós também acompanhamos foi pro Galpão, né, amor? Que é onde é hoje, né? Situado hoje Lagoa Imperatriz, né? Que é no centro, né? E tal, bem próximo ali, na zona de comércio mesmo, entendeu? Então, graças a Deus ali foi para um galpão grande. Hoje, graças a Deus, a Igreja Lagoinha é muito linda. Hoje tá bem maior, né? Tá mais confortável e nós estamos muito felizes. Porém, é meio triste porque devido à distância, né? Mas Deus tá preparando grandes coisas aí, né? Beleza. Então, pessoal, aí tava tudo certo, beleza e tal, aquela coisa. Até que, num vacilo, lá vai eu cair de novo, né? Caí de novo e para completar, levei ela junto comigo. Como isso foi? Foi no Dia das Mães, não foi, amor? Foi no Dia das Mães. Foi no Dia das Mães, a gente decidiu ficar em casa, né? A gente não iria pro culto. Aí eu comprei uma picanha, né? E tal, bora assar essa picanha aqui e tal. Aí eu falei assim, poxa, amor, eu acho que tipo uma picanhazinha dessa merece uma cervejinha, né? E tal, mas poxa, é tão bom uma cervejinha com uma picanha dessa. Eu tava atendendo. Ah, né, amor? Tu tava até atendendo, né? Atendendo. Pois é, tava atendendo uma cliente, né? Então, beleza, então aí comecei a tomar uma cervejinha. Eu falei, não, tomar só uma, no máximo duas aqui e tal, tudo mais. Aí, só pra almoçar. Foi só pra almoçar. Aí quando, tipo assim, eu começou por mim, né? Aí quando ela viu que eu tava tomando, tu também quis. Ah, então eu quero também, não foi, amor? Então, mas o pivô foi eu, né? E tal, o erro foi meu, né? Eu admito os meus erros, né? E tal. Aí puxou ela e, pessoal, e não parou. É como eu tô te falando, eu não sirvo pra ficar bebendo. Não, porque eu não tenho limite, não tinha limites. Foi uma, foi duas, pensar que não, já era uma grade. E para completar, depois até a dona do bar já tava lá em casa, entendeu? E aí conversa vai, conversa vem. Pessoal, nós fomos parar, isso aí já era de madrugada, né, amor? Era mais 1h da manhã. Pois é, já era 1h da manhã praticamente. Então, aí, ou seja, como é que a gente ia pagar isso? Porque também o dinheiro tava regrado, né? E como é que a gente ia pagar? Aí a dona do bar, não esquenta não com isso aí que depois a gente se entende. Aí tá bom, e na hora quando você tá bebendo, né, e tá tudo bem. Tudo é parceiro, tá entendendo? Então, mas beleza, depois vem as consequências, por causa que, tipo, no outro dia, nós passando mal, né, eu passei muito mal, ela também, ninguém conseguia fazer nada. Isso aí para completar no outro dia, uma segunda-feira, né? Então, nós não trabalhamos, sendo que era pra gente trabalhar. Então, veio a ressaca, nós não conseguimos fazer nada, nem almoço, nem salgado, nem nada. Não foi, amor? Não levamos o nosso filho pro colégio e tal. Então, foi muito complicado. Desandou totalmente a partir daí. Aí, e uma dívida pra se pagar, porque não foi barato, porque foi muita cerveja, né, e tal, tudo mais. Então, beleza. Pagamos a dívida, né, e tal, com todos os esforços, né, aí só que, tipo, começou a desandar porque, tipo, nós não estávamos mais focados lá na igreja, a gente já estava indo lá uma vez, tipo assim, bora lá uma vez, passava 2 domingos e tal, e depois a gente ia, né, e tal, né, amor, aí começou a desandar, começamos a desfocar, entendeu? Foi quando aí não estava indo bem as nossas finanças, porque tudo praticamente que a gente estava pegando, a gente estava gastando com bebidas, ou então pagando alguma coisa supérflua, né, tal, então, e para completar, não tinha tanta cliente para ela, e o que estava aguentando as pontas eram os salgados que a gente vendia,
né, e tal, então, mas só que não ia, como é que ia aguentar para pagar aluguel de casa, né, e tal, gasolina, né, e tal, colégio e tal, essas outras coisas, não ia dar certo, tá entendendo? Porque nós estávamos começando com salgados, né, e tal, ok. Até que chegou um determinado dia aí que a gente recebeu uma proposta pra gente voltar, não foi, amor? Conte aí melhor aí. Eu comecei a querer voltar porque eu vi que as coisas estavam desandando, a gente estava bem ruim financeiramente, não chegamos a passar fome em nenhum momento, Deus nunca Graças deixou. A Deus, não. Pelo contrário, a gente vivia comendo picanha, essas coisas, por causa que é mais fácil. É mais fácil, pessoal, e o melhor, é mais barato, por causa que lá eles matam boi todos os dias, né, amor? Aí a gente consegue negociar lá no açougue, diretamente lá. Então, eu comecei a me agoniar, eu falei, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero, e comecei a botar na minha cabeça que não queria mais ficar lá, porque não estava o mesmo fluxo de cliente que eu tinha aqui em Manaus. Então, eu comecei a falar para ele que eu queria ir embora, e ele falou, vamos aguardar mais um pouco, vamos esperar, e eu disse que não queria, enfim. Aí foi quando a gente começou a receber a proposta, né, no caso do meu sogro, para que a gente voltasse, que eles também estavam sofrendo muito, longe das crianças, longe do filho, né? Então, aí foi quando eu falei, olha, eu quero voltar. E ele viu que eu estava mesmo querendo voltar, decidida, e ele falou, então a gente vai voltar. E aí a gente começou a querer voltar a procurar passagem e a gente não achava. Não achava tudo muito passagem. Caro. Nem de avião, era de 3 mil para cima cada passagem. Verdade, cada passagem. Não achava de barco, não achava caminhão para mudança, porque a gente já tinha comprado as coisas lá e a gente tinha que trazer. A gente tinha que trazer, porque não tinha nem lógica passar poucos meses aí, né? Vender a tipo geladeira, banana, né? Mesa e tal, vender preço de banana. Tinha comprado sendo que ficou a dívida também, não tinha lógica. E foi quando eu comecei a me agoniar, por que, meu Deus, por que a gente não acha nada? E um certo dia de manhã eu orei, né? Falei assim, Senhor, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero minha família, eu quero ir para Manaus, que é o meu lugar. Eu não aguento mais ficar aqui, por favor, abençoa para que a gente vá embora para Manaus de volta. E quando foi de tarde, a gente achou passagem de barco. Nós achamos tudo praticamente de uma vez. Passagem, caminhão, a gente começou a achar tudo. E aí eu olhei pra ele e falei assim, amor, é duas coisas. Ou Deus está falando, vai, para de me aperrear, assim, né? Modo de falar, para de me aperrear e eu te abençoo. Ou vai e aguenta as consequências. Porque a gente sabe que quando Deus tem um propósito na sua vida, que Ele fala que você tem que fazer e você retrocede, as consequências vêm. E vieram. E aí, como as portas começaram a se abrir, a gente, então Deus vai abençoar mesmo pra gente voltar. Porque nós imaginamos, né, na verdade. Porque as portas começaram a se abrir e imaginamos, a gente vai mesmo, vai voltar tudo certo. Aí já conseguimos o apartamento aqui, tava tudo já abrindo as portas, né? Conseguimos no mesmo condomínio, né, na qual a gente morava, né, e tal. Então, então, não foi o mesmo apartamento, mas só que, começou a abençoar, né, e tal, tudo mais. Então achamos, né, e tal, já deu certo. É tanto que nós praticamente não falamos para quase ninguém, né, que nós estávamos voltando, né. Não postei nada e tal, tudo mais, né. Tava muito recente, até porque a gente não sabia como ia chegar aqui, né, como é que ia ser as coisas, né, amor. Então ia recomeçar de novo. Pessoal, em menos de um ano. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha nem cama, né. A gente não tinha nem cama no tempo, né. Quando nós chegamos aqui em Manaus, nós não tínhamos cama, nós ficamos um bom tempo dormindo na rede, né? Nossos filhos, coitados, pacientes, mas eu sempre expliquei para eles que, ó, meu filho, isso aqui, meus amores, isso aqui é só um tempo. Isso é muito tranquilo. Isso é só um tempo. Os 3 dormiam numa rede, né? Porque não tinha outro armador também, não tinha como colocar, não tinha rede também, não tinha rede, né? Então não tinha armador, né, e tal, tudo mais. Então, o que aconteceu? Quando nós chegamos, quando nós voltamos para cá, para Manaus, nós chegamos numa noite, né? Nós viemos no San Marino 3, 20 de junho, né? A gente chegou aqui, fomos muito bem recebidos pelos meus pais, né? Então nós jantamos lá na casa deles, né? E tal, tudo mais. Aí quando foi no outro dia nós falamos, assim, entramos em contato com alguns amigos nossos, os mais íntimos, né, e tal, olha, eu estou aqui em Manaus, e tal, olha, sério, e tal, bora marcar, e tal, pra gente se reencontrar, e tal. Bora comemorar, e tal. No outro dia, pessoal, a gente começamos a fazer uma farra mesmo, assim. Começamos a beber cedo, vamos lavar o carro, começamos por lá mesmo.
Então, aí a gente passou o dia e a noite nesse dia aí só, mesmo farreando aí com os amigos e tal, tudo mais, aquelas coisas. E aí, aí para completar, no outro dia da mesma forma, aquela ressaca, porque pessoal, nem de manhã a gente não tinha nem, assim, ninguém nem conseguia levantar, né? Nós pedimos nosso café através de uma padaria aqui próximo, né, e tal. E aí eu falei assim, amor, a gente tem que focar nas coisas aqui de casa, né, e tal, mas só que eu falava assim praticamente da boca para fora, né? Falava na ressaca e na depois... ressaca, exatamente, na ressaca, e pensar que não demorava poucos dias, já tava lá de novo e tal, tudo mais, então foi o que aconteceu, né, e tal, até que alguns dias isso aí e tal, não demorou muito, nós voltamos para cá em junho, né? Dia 20 de junho de 2022. 20 de junho, quando foi em agosto, né? Quando foi começo de agosto. Começo de agosto, aí apareceu a grande surpresa aí, né, amor? Aí o amor falou assim, na verdade eu tinha sonhado, porque todas as vezes os nossos filhos, sempre na verdade eu sonhei, não foi, amor? Sempre foi determinado em sonhos pra mim, né, e tal. E eu falei assim pra minha esposa, antes mesmo da gente ver algum resultado de exame, alguma coisa assim, tipo, falei, amor, antes de eu falar pra ele que tava desconfiando, né? Aí, pois é, aí ela falou assim, quer dizer, eu falei assim, amor, eu sonhei com gravidez e tal, eu sonhei, mas dizendo que não era você não, eu via, era outra pessoa. Aí ela ficou por ela mesma assim, eu fui pro trabalho, né, e tal, voltei pro mesmo trabalho, né, na qual, junto com meu pai, né, e tal, e aí lá ela comprou aqui dois testes de farmácia, né, e tal, e no primeiro deu positivo, no segundo deu positivo, aí ela me ligou desesperada, ela falou, amor, aí, o que é, mulher? Aí, olha só. Aí, nossa, eu fiquei emocionado, né? Porque filho é uma bênção, pessoal. Entendeu? Independente de como seja a sua situação financeira. Mas se é planejado ou não, saiba que um filho, ele é abençoado. Você tem abençoar porque filhos são herança do Senhor, né? E eu fiquei muito emocionado, porém ela ficou nervosa. Né? Ela ficou nervosinha e tal, amor, não estava no nosso plano, agora que a gente está aqui numa ótima fase, que a gente estava curtindo mais, aquela coisa, né, e tal, que nós pensávamos que nós estávamos, na verdade, muito melhor, né, amor? Mas quando a gente olhava para dentro da nossa casa, né, amor, tudo bagunçado, tudo cheio de papelão, a gente não tinha comprado ainda nada, praticamente, gastando nossas coisas tudo dentro das caixas, né, e tal, aquela coisa assim. Aí, poxa, a gente, em vez de estar pegando o dinheiro que a gente gastava em bebedeiras e tal, tudo mais, assim, a gente comprava nossas coisas, assim, fazendo essa cozinha, alguma coisa do tipo, não, eu gastava tudo. A gente foi deixando pra lá, até que engravidou, né, não pôde mais beber. Mas eu continuei, não foi, amor? Eu continuei, e ela também estava me acompanhando, mas só que ela não bebia, né, e tal. Mas eu tava 2 vezes por semana e tal, eu tava meio incontrolado, né, e tal, até que aí foi quando já começa a colocar já a Jasmine, né, o nome da nossa filha, Ana Jasmine, tá, pessoal? Daqui a pouco nós vamos mostrar ela pra vocês, tá bom? E aí quando já começa o testemunho da Ana Jasmine, né, porque num determinado tempo, exatamente, mais ou menos foi uns 7 meses, né, amor? A gestação dela foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Foi uma gestação assim bem tranquila em relação a exames, deu tudo normal. Isso. Tudo pré-natal direitinho. E deu tudo normal. Só que eu sentia muito enjoo. Foi diferente assim dessas coisas. Totalmente diferente. Muito enjoo, vomitava muito. Enjoei do cheiro da cerveja quando ele bebia, que ele ia dormir perto de mim. Eu queria expulsar ele do quarto, porque o cheiro me enjoava muito, perfume e tudo. E quando foi com os 7 meses, eu sonhei com ela. Foi. Eu sonhei que o médico olhava pra mim no nascimento dela, ela nascia, e o médico olhava pra mim e falava assim, mãezinha, me desculpa, mas a sua bebê não resistiu. Foi. E eu só ficava assustada. E eu acordei. Então, dos 7 meses diante, eu comecei a repreender e orar, repreender, Senhor, repreende todo espírito de morte, né? O Senhor me deu ela, o Senhor colocou ela no meu ventre. Então, nós consagramos ela, né? Nós consagramos ela no ventre dela, né? Então, eu quero ela. É verdade. E quando foi umas 2 semanas antes de ela nascer, eu comecei a sentir dores, né? Aquelas dores mesmo do parto. Dores de contração. Só que não evoluía.
E essas dores ficavam me incomodando, né? Eu chorava e comecei a sentir espírito de morte sobre a minha vida. Verdade. Né? E através dessas dores eu comecei a ficar falando pra ele, né? Tô com muita dor. E a gente chegou aí pra maternidade, deu tudo normal nos exames. E foi quando eu sonhei com ela de novo. Sonhei que ela nascia roxa e sufocada e que eu tinha um parto muito doloroso, né? Rápido e muito doloroso. E quando foi dia 30 de abril, né, ela nasceu. Na verdade, não vou falar ainda sobre isso. Só que antes disso, ele também sentiu que eu não iria resistir. Na verdade, pessoal, foi o seguinte, uma certa vez que eu sempre almoço em casa, né, e tal, então... uma vez eu saí da empresa, né, e tal, e eu, no rumo quando eu fui pra casa, eu senti um espírito assim, sabe quando você, tipo, é perseguido, assim, parece que tá sentindo algumas coisas, assim, na tua costa, assim, nuvens negras, assim, te perseguindo, assim, eu comecei a sentir espírito de morte, né, e por quê? Porque, na verdade, sempre, independente de qual nosso estado, como nós estávamos, a gente sempre nós oramos, né? Sempre nós oramos, né? Mas só que, na verdade, Deus não quer só isso. Deus, ele não quer só as migalhas. Deus, ele quer você por completo, né? E tal. Então nós achávamos que estavam muito bem, obrigado. Eu tô curtindo aqui, eu tô bebendo, tô curtindo com meus amigos, com a minha família e tal. Mas eu não deixo de orar. A minha oração tá tudo bem. Eu não preciso estar dentro da igreja para ter salvação e tal, tudo mais. Era o que nós falávamos. Mas então a gente só dava as migalhas para Deus, né? Não dizimava, não ofertava, então não cumpria nenhum tipo de princípio, né? Então praticamente. Então, e sempre pela misericórdia de Deus, né? E tal, Deus ainda falava conosco ainda através de sonhos, através de visões e numa dessas daí, através de pessoas, e numa dessas daí foi numa vez que eu guerreei por ela. Que nessa vez, nessa vinda que eu estava para minha casa, eu senti espírito de morte e Deus me revelou que se a minha esposa fosse ter um parto normal, ela não iria resistir. Eu comecei a chorar, pessoal, comecei a lutar, comecei a guerrear. Não, Senhor, não, eu não aceito, eu não admito. Eu não quero ser pai solteiro, eu quero sim o nome da nossa família, família avivada. Entendeu? Então eu comecei a guerrear, eu chorei tanto, pessoal, chorei tanto que eu cheguei com os olhos inchados aqui dentro de casa. Quando eu cheguei com os olhos inchados aqui dentro de casa, que a minha esposa viu, ela sentiu na hora também. O que foi, amor? Eu falei, nada, amor, nada. Fale pra mim o que tá acontecendo. Nada, amor, nada. E como é que eu ia falar pra ela um negócio desse? Amor, eu senti espírito de morte e aconteceu isso que tu não iria resistir. Não. Eu falei nada, eu não falei nada, mas quando eu abracei ela e chorei com ela. Choramos juntos aqui na cozinha. Mas eu não falei o que era. Eu falei pra ela que tô sentindo espírito de morte. Mas... Foi quando começou tudo a mudar, né? Então, assim, eu já vinha sentindo, né, o espírito de morte. Amigas também, vida, né? Porque primeiro que eu sentia algo ruim me arrodeando. E também eu cheguei a sonhar. Uma certa vez eu ficava sozinha de manhã em casa. E eu dormindo no sofá, né? Eu tive aquela... Não sabe quando você tá cochilando e você sonha assim, de relance rápido? E no sonho eu via um homem na cozinha, né, me olhando, e ele me olhava como se ele quisesse fazer algo de ruim pra mim. E no meu sonho eu mandava mensagem pro meu esposo e falava assim, amor, quando você chegar, não se espanta, tem um homem aqui na cozinha me olhando, mas ele não tá fazendo nada comigo. E quando eu terminava de mandar essa mensagem, eu acordei porque realmente ele chegou, de verdade. E aquilo ficou no meu coração, alguma coisa estava me perseguindo. E... aconteceu 2 episódios, que no dia que eu tava com muita dor, né, de contração, mas não estava evoluindo, eu tava chorando no exato momento que a nossa amiga Andréia, Diva, né, ela entrou em contato comigo, ela mandou mensagem, ela falou, oi amiga, você tá bem? Aí eu falei, tô, chorando, né, tô bem, tá tudo bem, amiga. Aí ela disse assim, eu dormi e quando eu acordei eu senti que eu tinha que te mandar mensagem perguntando se você tava bem. E eu comecei a chorar mais ainda porque eu sabia que era Deus usando ela pra falar comigo, né? E eu falei pra ela, eu tô bem, tá tudo bem. Não falei nada pra ela que eu tava sentindo. E também, já acho que foi 1 ou 2 dias depois, a minha irmã, a Shell, né, me ligou.
E ela disse assim, mana, tá bem? Eu falei, não, eu tô sentindo muitas dores, né? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, com a neném, eu sinto que tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí foi quando ela falou assim, mana, eu não queria te falar isso, mas eu sonhei com você. E foi um sonho muito estranho, ela disse. Só que ela também, igual ele, não chegou a me contar o que ela sonhou. Ela só falou que era um sonho muito estranho e que ela tinha repreendido esse sonho no nome de Jesus. Vamos já mesmo falar, né? Porque já toda fragilizada, né? E tal. Muitas dores, passando pelo momento bem frágil. Aí é quando a gente, no caso, tem que orar ainda mais, guerrear, né? Fazer propósito e tal, tudo mais, e cumprir, né? Que vale muito a pena, né? Aí foi quando, um certo dia, eu lembro que foi num sábado, ele falou assim pra mim, amor, né, o que você acha, né, de a gente ver se você consegue fazer um parto cesáreo, né, porque pra mim eu acho que é o melhor cesáreo, ele só fez falar assim, é melhor cesáreo, porque a gente passou uma complicaçãozinha no da Esté, né, que na hora do nascimento dela minha pressão baixou e eu também fiquei bem ruim, tipo, quase que morri, né, porque ele viu, eu fiquei eu fiquei assim, sem cor totalmente, não conseguia que ela nascesse, né? Não conseguia fazer força. Ficou praticamente uma cor mesmo assim de pessoa que tá em pleno óbito, né? Porque, tipo, ficou toda branca com isso aqui roxo. Já pensou, você tá com a bebê ali nascendo no momento do parto e a tua pressão baixar e você querer desmaiar? Verdade. Foi o que aconteceu comigo. Verdade. Então, foi quando ele falou isso, né? Aí a gente nós decidimos, assim, procurar sobre doulagem. Não, mas a gente já tava com a doula antes. Uns dias antes. Nós já estávamos falando sobre doulagem, né, na verdade, mas ainda não tínhamos fechado, né? Já tínhamos fechado, né? Por causa que ainda me foge a memória ainda. Nós já tínhamos, ela não contou, mas nem eu, mas nós já tínhamos também, porque devido ao parto, que foi um pouco traumatizante, da Esther, né, a nossa terceira, nós decidimos contratar uma doula, né? O que a doula faz? A doula ajuda, né, na hora do parto, né, dá todo o incentivo psicológico, né? Eu tinha muito medo de ir pra maternidade só eu e ele, porque da Esté eu acabei sendo maltratada. Exatamente. Né? E quando é com uma doula, o negócio é diferente. Porque ela conhece o que a gente não conhece. Ela conhece os nossos direitos praticamente, né? E tipo assim, ela faz também todo o trabalho, né, junto, antes é o pré-parto, né, na verdade, né, que se chama. E o parto e pós-parto. Isso, o parto e o pós-parto. Mas a gente tinha fechado com ela recentemente e ela estava já acompanhando, né, e foi quando eu mandei mensagem para ela e perguntei, né, eu gostaria muito de ver se tem alguma possibilidade de eu ter cesárea, né, porque eu não estou me sentindo bem e eu estou sentindo muitas dores e eu sinto que tem alguma coisa acontecendo. Né? E quando foi E eu só me aguentando assim, falando nada, né? Tava mais assim, tipo, já orando a Deus assim para que Deus abrisse as portas para que não fosse em hipótese alguma ser normal, né? E tal, porque, poxa, ele já tinha me revelado, né? E tal. Então, pedimos, Senhor, Pai, abre as portas aí, não sei como, mas a gente vai ter que fazer o que eu não quero perder, eu não posso perder minha esposa, né? E tal, tudo mais e tal. Foi nesse tempo, assim, pessoal, que praticamente eu fui obrigado mesmo, assim, a parar. Assim, eu tive que passar por isso para que a gente pudesse começar a ter mais experiências com Deus, né? E ver que coisas momentâneas não te levam a nada, simplesmente a desgraça, ao fundo do poço total, né? Porque é o prazer da carne. É só momento, né, e tal. E o que você prefere? Você prefere assim, no caso, uma alegria momentânea ou uma alegria eterna? Foi quando nós optamos assim por ter uma alegria eterna, porque a gente, pessoal, quando nós somos sábios, a gente tem que ter o ponto, a sabedoria e tal, que se você está passando por uma guerra, você tem Deus também que está com você também, que pode combater essas guerras junto com você, né? Você nunca está só, basta você abrir a porta do seu coração, né, meu amor? Então foi isso que nós fizemos. Eu parei com tudo aquilo que me aprisionava, né, e tal, tudo mais assim, fiz propósito pela vida dela, né? Fiz propósito pela vida dela, graças a Deus estou cumprindo e sempre vou cumprir até o último dia da minha vida, né? Então, graças a Deus tudo
tá dando certo, né? Então vamos continuando aqui, que já foi no dia do parto, né? Isso. No dia do parto. Primeiramente foi num domingo, não foi, amor? Foi, a gente foi pra piscina. Nós fomos pra piscina, né, e tal. Eu sentindo a mesma dor, mas eu já tava acostumando com aquela dor. Ela sentindo muita dor, né, dor, amor? mas eu não deixava de fazer as coisas, porque eu dizia, pode ser meu psicológico, sei lá, porque eu faço exame e não é nada. Verdade. Né? Nunca deu nada na ultrassom, alguma coisa do tipo. Tudo certinho. Verdade. E foi quando a gente foi pra piscina, brincou com as crianças, bateu foto. E de lá a gente ia almoçar nos pais dele, né? E quando eu saí da piscina, eu senti a bolsa estourar. E eu falei, meu Deus, será que a bolsa estourou? Porque das crianças sempre acontecia de estourar mesmo lá na maternidade, já na hora de ter. Nunca tinha acontecido antes. E aí foi quando, bem na hora, a doula me ligou. Bem na hora. Pessoal, prestem bem atenção daqui em diante, né? Pra vocês verem aqui os propósitos de Deus, como é que é. Ela já me ligou e eu falei pra ela, oi, eu já ia te mandar mensagem, a bolsa estourou. Aí ela disse, vem pra maternidade, vamos pra maternidade que a gente vai ver como é que tá, né? Como é que tá funcionando aí pra você ter. Que eu acredito que do jeito que tu me falou, das dores e estourou a bolsa, eu acredito que vai ter hoje. E aí a gente foi pra maternidade, quando chegou lá, né, o doutor, ele fez o exame de toque, ele falou, doutor, muito gente boa, né? Doutor maravilhoso. Ele falou, você tá de 2 para 3 centímetros e você não tá com muita dor? Eu falei, não tô com muita dor. Tava assim, plena, né? Normal, falando normal. Verdade. E ele falou assim, olha, então você vai pra casa, vamos pra casa. Você mora aqui perto? Sim. Vão pra casa e mais tarde de noite, mais 7 horas da noite, vocês vêm aqui que eu vou fazer o toque. E se eu fizer o toque e tiver dilatado mais, você vai ter parto normal, porque você teve 3 partos normais. Exatamente. Foi quando, né? Aí eu falei pra ele, foi quando eu falei pra ele assim, aí eu só comigo, como é que eu vou falar agora com o doutor? Não, o doutor não quer, não pode ser parto normal, né? E aí, eu também não sabia. Não sabia, né? Então, eu fiquei assim, eu falei, doutor, por favor, doutor, tem como fazer um parto cesáreo na minha esposa e tal? Mas pergunta por quê? Se ela já pariu 3 vezes e tal, todos os partos foram normais e tal, não tem por que ser cesárea. Tá tudo normal e tal aí. Até que depois nós conversamos, né, e tal. E ele, muito gente boa, muito atencioso, ele foi abençoado já, para você ver só como Deus envia as pessoas certas, né? E ele falou o seguinte, tá, papai, então é o seguinte, você quer que seja cesárea? Então fala o seguinte, ela tá de 2 para 3, vocês vão para casa, tá? Vocês moram próximo? A gente mora próximo. Vocês vão para casa, isso era mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, né? Isso. Quando for 7 horas, eu vou voltar pro plantão novamente, né? Então, 7 horas vocês estejam aqui, né? Que eu vou fazer mais um toque. Se ela tiver do mesmo jeito, eu faço essa cesárea. Mas se não, ela vai ser parto normal. Ela vai aguardar. Ela vai ter que aguardar, tá bom? Então, aguarda evoluir. Tá bom? Então, fechado. Aí peguei na mão dele, então beleza, voltamos pra cá pra casa. Fizemos alguns vídeos, né, e tal, até brincamos, mas não falamos nada pra ninguém, né, amor, que a neném já ia nascer naquele dia, né, e tal, mas eu falei só com meus pais, né, e tal. E a gente tava bem ansioso, né, e tal, que nossa, nós vamos ver a nossa filhinha e tal, tudo mais. Nós jamais imaginávamos do que nós iríamos passar, né? Então, quando foi 7 horas, quando 6h30, né, nós direcionamos para a maternidade. 7 horas ele já estava lá para nos atender. Quando ele foi fazer o toque nela, estava do mesmo jeito, de 2 para 3. Quando ele falou isso, eu falei, Senhor, Pai, o Senhor está na causa. O Senhor está na causa. Aí o doutor falou, arrumem ela que ela vai para a sala de cirurgia, né, nós vamos fazer essa cesárea. Aí, Senhor, Pai, isso está na causa. Porque, poxa, se Deus o livre, aparecesse no caso de 7 para 8, ou então alguma coisa assim alterado, né? No caso assim, a dilatação, eu já iria ficar na dúvida, mas como se foi mostrado para mim que a minha esposa, e eu lutei por ela, fiz propósito e tal, tudo mais, mas amém. E ela foi para cirurgia, não foi, amor? Fui pra cirurgia, né? E quando a neném nasceu, o doutor, ele é a equipe muito abençoada. Lembrando que, né, eu vi toda a cirurgia, né? Então ele viu tudo, ele a doula, né? A doula é uma pessoa maravilhosa, enviada por Deus para nos acompanhar. E
é uma bênção até hoje na nossa vida. É verdade. A amizade continua, A amizade continua. Dá um beijão pra ela aí também, né? Monique. E, pois a todos os médicos também que estão vendo esse vídeo aí. Da gente, né? Porque teve uma equipe abençoada em todo o processo. Verdade. Deus usou cada um no seu tempo certo. Verdade. Então, quando ela nasceu, o doutor mostrou ela assim pra mim rapidinho e foi embora lá pra sala e eu olhei assim e eu falei pra... como é o nome da doutora que... Anestesista. Anestesista. Falei pra ela assim, ela nasceu pequena? Aí ela não respondeu. Falou nada. E eu não podia falar muito, porque eles estavam ainda mexendo em mim, né? E aí foi quando eu... Nada do choro. E ele vai falar porque ele que acompanhou esse episódio. Qual foi o louvor, meu amor, quando estava acontecendo? Antes de eu entrar na sala de cirurgia, eu tinha esquecido. Veio um louvor na minha mente e ficou um tempão na minha mente. Falei, só pode ser Deus falando comigo. Verdade. E era Deus. E era Deus, claro, sempre ele. E era aquele louvor assim, Deus está cuidando de mim. Eu não sei quem canta. Nos detalhes cuida, é Pastor Lucas. Isso, seu amor é sobrenatural. E eu fiquei a cirurgia todinha com esse louvor na minha mente. E já era Deus falando, tipo, tudo que vai acontecer, mas eu tô cuidando de vocês. Verdade. E foi quando a neném foi pra lá e ele já acompanhou ela. Pois é, então quando eu vi todo o processo, né, meu Deus, foi muito horripilante, né? Então, lembrando, ela nasceu do jeito que eu Pois aí eu já ia falar isso. E sufocada. E foi muito doloroso para você, porque o pior mesmo foi o pós-parto, né? Que nós vamos já chegar lá. Então, quando o doutor tirou, né, passou para outro doutor, que são vários doutores, né, e tal, quando passou para o doutor que vai para a sala de reanimação, ela veio exatamente como minha esposa sonhou. Tu sonhou, né? Quando tu sonhou. Foi um parto rápido, né? Muito dolorido, né? E ela nasceu roxinha. E de fato ela nasceu roxinha mesmo. Ela não respirou na hora quando ela nasceu. Eu tava lá na salinha, na qual é a sala de reanimação. O doutor chegou muito tranquilo comigo. Olha aí, papai, sua nenenzona e tal. Bora dar um gásinho agora nela e tal, que ela não tá respirando. Aí, nossa, eu fiquei em choque na hora, né? Qual é o pai, qual é a mãe que não fica em choque, assim? Aí eu vi a filha toda mole, né, e tal, tudo mais, assim. Até que ele fez uma massagem e tal, e ela fica... Aí depois ela voltou, assim, nossa, aí ficou... Aí eu comecei a pegar, assim, aos pés de Jesus mesmo, assim, Senhor, meu pai, abençoe minha filha. Dá o fôlego de vida para minha filha, né? Aí ele começou a fazer massagem cardíaca, né? E tal, aquela massagem, e botou ela chorou. Quando ela chorou, ela começou a sair muita secreção pela boca, né? Muita secreção pela boca. E até então estava aparentemente tudo normal. E a secreção saindo de uma forma muito exagerada, né? E que na qual o médico ele botava uma sonda, tirava e tal, aquela coisa, aquele monte de secreção e nada. Até que a Monique, né, a nossa doula, falou, doutor, ainda tá saindo muita secreção. Aí ainda tá, porque tinha passado um tempinho, né? Tá saindo muita secreção, muita baba, assim, ela já tava começando a ficar engasgada, né, e tal. Então, ele fez um processo lá, que eu esqueci o nome agora, como é que é, tipo uma sonda que coloca lá, né? Só que a sonda tava voltando. Aí ele olhou pra doula, né, e tal, e falou assim, tá pensando a mesma coisa que eu? Aí, mas peraí, vamos ver o que é. Aí eu perguntei o que é. Pode ser uma atresia de esôfago. Aí, pelo amor de Deus, o que é isso? A atresia de esôfago é quando, por exemplo, o esôfago ele é diretamente daqui da boca, né, e tal, até a parte aqui do meio aqui e tal, tudo mais. E ela tá partida. Tá partida, mas como assim tá partida? Uma parte para cima, para a boca, e a outra parte pro sistema. Aqui para esse sistema aqui digestivo. Então, meu Deus, não, minha filhinha, eu falei assim, a minha filhinha é boa, a minha filhinha tá normal, isso aí, ela é perfeita, isso aí não, acho que aconteceu algum equívoco. Aí, beleza, mas espera aí, nós vamos fazer exames. Então, vamos fazer exames, beleza. Quando fez os exames, foi comprovado, ela estava com atresia de esôfago. Cara, quando ela falou isso pra mim, olha, sua filhinha recém-nascida vai ter que passar por uma cirurgia muito delicada, meu Deus. Ali eu desabei, ali, tipo, eu fiquei em choque ali, porque
meu Deus, a minha filha acabou de nascer, já vai ter que passar por uma cirurgia, ela é tão pequenininha. Aí, não, mas para isso nós vamos prepará-la, né, e tal, tudo mais. Ela vai ficar aqui na sala aqui um tempo, né, e tal. Enquanto isso, você fica com a sua esposa, fica cuidando dela. Tá bom, então, e eu ficava para lá e para cá. Eu ficava cuidando dela, ela com muita dor, né, e tal, porque, poxa, uma pós-cirurgia de, como é que é o nome? Cesárea. É muito complicado, né? Tá sofrendo muita dor, né? Porque, pessoal, o normal, no caso, o parto normal, eu não sei, né? Mas, assim, pelo que eu venho acompanhando, assim, ele é rápido, né? Claramente é o mais dolorido, mas, tipo assim, é rápido. Tipo, demora poucas horas, você já tá em pé novamente e tal. Agora, quando já é no cirúrgico, no cesáreo, é muito complicado, ficar dependendo de uma pessoa, né? Para tudo, né? Então, dei o meu melhor, né, com ela, como sempre, sempre fui um esposo muito presente, né? E quando eu decidi mesmo viver família, mesmo assim, sempre fui muito presente, mas faltava algumas coisas para eu melhorar ainda mais, né, meu amor? Então, eu ficava para lá, eu ficava um tempo com ela, outra hora eu ficava lá com a neném, aí eu ficava assim, meu Deus, que não seja necessária a cirurgia, talvez seja um erro, aí tal, até que como eu já estava um pouco cansado, aí eu liguei para minha cunhada, né, a irmã dela, Sheu, eu falei, Sheu, mano, tem como tu ficar essa noite aqui com a minha esposa, mano, porque, cara, eu preciso dormir, eu preciso tomar um banho, né, tava muito tempo sem tomar banho, né, e tal. Aí ela, na hora, mano, pode contar comigo. Aí quando chegou na hora de troca, né, eu vim pra cá, pro nosso apartamento, né, e eu vim, a minha mãe tinha me chamado para eu jantar lá, meu pai também. Falei, não, meu pai, minha mãe, muito obrigado pelo convite, mas eu quero ir para minha casa. Eu quero ir para o meu AP, entendeu? Porque eu quero tomar um banho, eu quero dormir na minha cama, tal, ok. Eles concordaram, tudo bem. As crianças estavam lá sendo que as crianças estavam lá cuidando com eles, né, e tal, tudo mais, assim. Eles até falaram, as crianças estão com saudade, eu sei. Mas até então eu não sabia quais eram os planos de Deus, mas eu senti que eu tinha que vir para cá. Eu tinha que vir para cá pro apartamento. Eu não teria que ir para lá. Tá entendendo? Lá com meus pais. Entendeu? Então, eu tinha que ficar esse momento só aqui. Tá entendendo? Por quê? Porque foi aqui que eu tive experiências com Deus, né? Então, a minha mãe, há algumas horas atrás, ela tinha falado assim, Jaison, vocês são tão influentes assim, gostam de redes sociais, gostam de postar vídeos, por que vocês não fazem isso, assim, no caso assim, faz um vídeo assim pedindo oração para tua filha? Falei assim, ai mãe, será? E tal, tudo mais, porque eu não queria muito expor, né, o que nós estamos passando e tal, tudo mais, mas vocês já são praticamente públicos, entendeu? Então, fala, uma oração nunca é em vão. Então, olha só, Deus usando a minha mãe, né? Então, aí eu falei assim para minha esposa, falei, amor, eu acho que eu vou fazer isso. No momento ela não aceitou, né, amor? Então... devido não era que eu não queria a oração, né? Claro não. Mas digo a exposição, né? E tal, tudo mais. Que, como eu tinha feito a cirurgia, eu não podia chorar. Exatamente. Né? Então, tudo que alguém mandava mensagem pra mim, como tá? Só de a pessoa perguntar como eu estava, eu caía em choro. Pois é. Então, tava mexendo com a minha cirurgia, verdade, né? Então, por isso eu não queria falar. Aí, pois é. Aí eu vim pra cá. Aí a gente sempre tava conversando, né, e tal, tudo mais assim. Aí eu falei, amor, me perdoe, meu amor, mas eu vou fazer o vídeo. Aí ela falou, tá bom, amor, faça o que você achar que tem que fazer. Tá bom, amor, eu vou direcionado por Deus. Entendeu? Então, beleza. Aí cheguei aqui, me ajoelhei ali nos pés da cama, comecei a chorar, comecei a clamar, aí fiz um propósito pela minha filha. Fiz um propósito pela minha filha, um propósito abençoado até o último dia da minha vida. Eu vou cumprir esse propósito, né, e tal. Então, grandes coisas foi a partir desse dia, né? Aí fiz um vídeo pedindo de todos, né, e tal, no Instagram, todas as redes sociais, assim, orações pela minha filha, falei o que estava acontecendo, né, e tal. E muitas pessoas se sensibilizaram, né, e tal, e começaram a orar também, começaram a nos procurar, né, pessoas que a gente nem conhecia, né, e tal. Graças a Deus a repercussão foi grande, né. Então, pessoas assim, ó, do sul, do nordeste, de todo o canto do Brasil começaram, amigos de amigos começaram a nos procurar. Olha, nós vamos orar pela sua filha. Então, a partir daí, a Ana Jasmine já tão pequenininha, mas com um grande propósito para a nossa vida.
qual era? Primeiro, ajeitar a minha vida, né? Através, né, do propósito que eu fiz pela sua vida, né? Pela vida da Ana Jasmine. A nossa reconciliação com Deus, né? E tal, que a gente achava que estava tudo certo, mas na verdade não estávamos, né? E também, muitas pessoas também relatando que, olha, eu quero agradecer por você ter pedido essa oração, porque fazia tanto tempo que eu não orava a Deus. E através de eu orar para uma criança que eu nunca vi, para uma família que eu nunca assim vi, nunca conversei e tal, eu comecei a orar e ter experiências com Deus, entendeu? Ou seja, pessoas que estavam orando, né, que na verdade fazia muito tempo que não oravam, começaram a orar de novo e que hoje estão levando uma vida muito mais ativa com Deus, né? Então, ou seja, experiências por cima de experiências, né? Então eu falei para minha esposa, amor, tem pessoas nos procurando e tal, tudo mais aí, orando, e então entramos em clamor. E eu falei assim, amor, então é o seguinte, eu vou usar as redes sociais para todos os dias, quando a gente receber o diagnóstico, eu passar para as pessoas também, né? Para elas saberem como é que Ana Jasmine está. Tudo bem, ok. Aí foi tudo esclarecido, né? E tal, tudo mais, aí veio a cirurgia dela. Deus já veio começando a operar já bem desde antes, mas aí veio uma outra dúvida. 3 dias pós-parto, ela foi transferida para o ICAM. Mas antes disso ainda teve mais um milagre. Primeiro, por causa que a doutora ia ver se ia conseguir um leito para o ICAM. Isso. Né? Porque essa cirurgia ela só poderia ser feita pelo ICAM, que o ICAM é o Instituto da Criança do Amazonas, né, amor? Se eu não me engano, é isso, é o Instituto da Criança do Amazonas. E esse instituto é uma referência no norte do Brasil. Lá o tratamento, pessoal, é um tratamento que a gente chega assim a ser melhor, muito mais bem tratado do que o particular, né, meu amor? São especialistas em cirurgia, exatamente, são especialistas em cirurgia. Agradecer primeiramente a Deus e também aqueles profissionais, desde os guardas da entrada, recepcionistas, os médicos, os enfermeiros, né, os técnicos de enfermagem, nós fomos muito bem tratados, pessoas que trabalham ali mesmo, por amor mesmo, entendeu? Claramente que nunca no hospital é 100%, nunca nenhum lugar é 100%, sempre acontece os casos, e às vezes de óbito e tal, tudo mais, mas nossa equipe que atendeu a nossa filha foi uma equipe abençoada. Uma equipe próspera, abençoada mesmo. Então, a doutora, ela falou assim, pai, nós vamos ver se a gente consegue uma vaga para o ICAM, tá? Porque não tem como fazer cirurgia, a gente não faz esse tipo de cirurgia. Provavelmente ela vai para o ICAM e depois volta para cá, mas só que nós temos um problema, nós não temos aqui médico cirurgião pediátrico aqui, né? E tem que ficar esse impasse e tal, tudo mais. Aí eu falei... meu Deus do céu, Senhor, pai, abençoe esse caso, tal, tudo mais. Aí depois lá vem a médica e falou pra mim, olha, papai, a gente conseguiu uma vaga pro ICAM, já está guardado até o leito da cirurgia, já tá tudo certo. Aí eu falei, glórias ao Senhor Jesus. Então, agora você vai fazer o seguinte, a sua esposa vai ter que ficar com uma outra pessoa aí, né? Aí eu liguei pra Ariane, a irmã dela, né? Beijos, minha cunhada linda, né? Nós te amamos muito. Nos ajudou, né, e tal, aí ficou no meu lugar, prontamente ela largou tudo e foi lá ficar com minha esposa, e eu tive que acompanhar a neném, né, e eu fui na ambulância com ela e tal, tudo mais. Aí olha só, um outro milagre de Deus, a médica, né, uma médica abençoada, uma médica maravilhosa, atendeu super bem a nossa filha, né, tão pequenininha, e o motorista... Eu olhava para ele assim, cara, eu conheço esse rapaz de algum lugar, mas eu não tava conseguindo me lembrar, até que a gente... Aí depois foi me voltando a mente, voltando a memória. Aí, rapaz, me diz uma coisa, teu nome aí, eu vi no nome dele aqui é Rubem. Aí eu falei, tu é esposo, o nome da tua esposa é Adriana? E sim. Aí ele falou assim, eu tô me relembrando de você de algum lugar. Eu sou esposo da Shirlene, a Shirlene é prima da Adriana. E, ou seja, olha só como é que são as coisas. Aí ele falou, nossa, meu amigo, que bênção, cara, que é aquela coisa, assim, a gente começou a conversar e ele falou assim, meu amigo, nós não íamos nem pegar esse caso, né? Nós íamos pegar outro, mas nós sentimos, né, que a gente tinha que pegar esse caso aqui e levar essa neném lá pro ICAM. Falei, meu amigo, é Deus guiando e nos mostrando que ele está no barco.
Ou seja, do mesmo jeito como a gente estava quando a gente foi para o Maranhão, que ele mostrou que estava com a gente, ele mostrou também que estava no barco no período mais complicado das nossas vidas. O processo que a gente ia ter que era passar. Um processo que a gente tinha que passar, né? Mas que Deus, ele ia dar vitória. Mas a gente tinha que passar aquele processo. Porque nós viramos as costas. O processo que a gente tinha do processo que a gente tinha que aguentar lá no Maranhão. Que era financeiro. Que era o financeiro. Né, o que abala, né? Então nossos filhos todos bem, né? E tal, tudo bem, todo mundo com saúde, mas o negócio era financeiro lá. Tá entendendo? Então, nós tínhamos que passar aqui esse processo e nós passamos. Aí quando nós chegamos no ICAM já estava tudo certo, ela foi direto para UTI, né, e tal. Então aí foi ainda foi um poucos dias ainda que ela teve que ficar lá, né? Teve que aguardar a cirurgia. Chegou um dia lá, olha, a cirurgia vai ser hoje e tal. Aí eu esperei um tempão. Aí depois lá vem a médica, a cirurgiã, olha, paizinho, nós estamos muito cansados, né, e tal. Então a cirurgia vai ficar para amanhã. Quando foi no outro dia, não foi também. Quando foi no outro dia, não foi. Aí quando foi no terceiro dia, depois da promessa, né? Aí foi numa segunda-feira, não foi? Numa segunda-feira. Aí, olha, papai, a cirurgia da sua filha vai ser feita hoje, tá? Nós pedimos perdão aí pelo tempo e tal, mas a cirurgia da sua filha vai ser hoje. Aí, pois nesse período assim, de só esperando, muitas pessoas falaram assim, irmão, tu tem que botar pra cima e tal, aí, porque eles estão botando casos mais assim e tal. Na frente eu falei, meu amigo, é o seguinte, Deus está no comando, entendeu? A hora certa, vai ser a equipe certa, né? Então deixa Deus agir aí, né? Se é para esperar, é para esperar. Não podemos extrapolar o tempo. Já basta as costas que eu já virei. Então deixa Deus agir aí. Beleza, amém. Então chegou o dia. Aí foi uma equipe abençoada, né, irmão? Uma equipe abençoada de uma doutora que na verdade todo mundo já tinha falado o nome dos doutores, né, e tal, que poderiam fazer a cirurgia da minha filha. Só que ninguém tinha falado o nome da doutora, que é a doutora Diana, né? Doutora Diana, se a senhora tá vendo esse vídeo aí, um grande beijo aí. Muito obrigada. Tá? Muito obrigado mesmo aí, tá bom? Glórias a Deus pela sua vida e toda a sua equipe, tá bom? E ela chegou, que vai fazer a cirurgia da sua filha, a doutora Diana, ela é uma especialista nessa área, entendeu? Então, aí, amém. Aí eu comecei a comunicar todo mundo pedindo orações. Pessoal, aí foi aquelas correntes de orações, igreja orando, né? A igreja que a gente frequenta hoje aqui em Manaus, Aliança, né? Então, grande beijo aí ao povo da Aliança aí, que nos recebeu novamente aí muito bem, né? Então nós amamos muito vocês ali, é a nossa primeira casa, né? Na verdade, né? Sentimos muito bem em casa e eles começaram a orar e tal, tudo mais, outras igrejas também, pessoas de todo o país começaram a orar e aí a cirurgia foi de excelência, a cirurgia foi um sucesso. Depois a médica chegou, papai, a cirurgia da sua filha foi delicada. E no início eu pensei que a cirurgia dela ia ser por aqui. Aí eu até perguntei, doutora, eu vi, porque desde então eu já comecei a pesquisar no YouTube como é que seria esse processo, né, essa cirurgia, né? Poderia ser aqui ou aqui. Aí não, a gente fez a cirurgia na costa. Eu falei, como assim? Foi na costa. Eu vi, no caso, a possibilidade, né, de ser feita pela costa e ficou só um risquinho na costa, que de fato, graças a Deus, é só um risco, né, amor? Claramente esse risco vai crescer com o tempo que ela se desenvolver, né, e tal, mas com o tempo isso pode ser melhorado, né? Então é importante que a cirurgia foi um sucesso. A médica chegou, olha, ela foi direto já para UTI, né? Daqui a um tempinho vão te chamar lá na UTI para você ver sua filha. Amém? Mas e aí, doutora? Não, a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus deu tudo certo. Tava muito para cima, né, da boca, mas eu consegui e tal. E tava assim, ó, pessoal. Uma parte tava mais grossa que a outra, ou seja, essa parte aqui, ela ia ficar assim, ó. Ou seja, ela teve que alargar mais perfeitamente para poder ficar perfeito. Entendeu? Aí, nossa, uma profissional assim de respeito mesmo, assim, né? Então, cada um na sua área, né? Que poxa, a área dela era essa, entendeu? Então, beleza. Quando eu fui chamado para UTI, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu chorei tanto, porque foi uma das cenas mais fortes que eu senti, que eu vi na minha vida. Eu vi a minha filha ali com cor de pessoa assim que tipo, que tava em óbito, entendeu? Porque quando ela saiu da cirurgia, ela tá tão pequenininha e tal, e ela tava toda branca, com isso aqui tudo, beijo todo roxo, né, e tal, as mãozinhas dela tudo sem cor.
entendeu? Parece uma pessoa mesmo assim, toda pálida mesmo assim, de tanto sangue que ela perdeu. E eu via assim, né, na mangueira, o sangue escorrendo assim, porque tinha que tirar aquele sangue sujo, né, e tal, tudo mais. E eu vendo, meu Deus, eu chorei tanto, não chorei tanto na hora, mas depois eu chorei muito, né? Aí beleza, eu anunciei para todo mundo, né, e tal, aí eu vim para casa, e foi nessa vinda, foi quando Deus revelou o porquê que a gente estava passando por isso tudo, né? Revelou porque a gente virou as costas pelo propósito lá no Maranhão e tal, e depois eu cheguei e falei para ela, amor, isso. Ela falou, ai amor, é mesmo. Aí nós entramos em concordância que de fato era mesmo. Começamos a pedir perdão de Deus, né, e tal. Então, nós começamos também a ter um hábito aqui dentro da nossa casa, né? Nesse tempo aí, a minha esposa já tinha saído de lá da maternidade, já estava aqui, né, e tal. E a gente falou assim, amor, vamos ter o hábito da oração todos os dias, a gente juntos, profetizando no bercinho da neném, simbolicamente, para que até o final do mês, isso aí era quando? Era início de mês, né? Início de maio. Ela fez a cirurgia dia 8 de maio. Foi dia 8 de maio, né, e tal. Outra coisa, ela tinha que passar 7 dias com o pescoço retinho. Entubada. E toda entubada mesmo, sem poder se mexer. Ela passou 7 dias assim, ó. Foram 7 dias que eu vi ela do mesmo jeitinho, entendeu? Ela não poderia mexer, né? Então, foram 7 dias que ela não acordou em hipótese alguma, né? Então, ficou lá, estabilizada e tal, tudo bem. Aí a gente começou a orar aqui dentro do quarto, todos os dias profetizando a Deus, assim, profetizando para que até o final do mês a nossa filha estivesse lá nesse bercinho, né? Dormindo com a gente e tal, tudo mais lá. Ok. Beleza. Aí, pessoal, veio outro problema, né? Que a cirurgia foi um sucesso, mas veio o problema no rinzinho dela, né, amor? O rinzinho dela não tava querendo, operar direito, entendeu? Não tava querendo funcionar, né? Tirar as toxinas, né, e tal. Ela tava vendo xixi muito pouco, tava vindo muito amarelo, né? E ela tava tomando muito antibiótico. Ao total, ela tomou uns 4 ou 5 antibióticos, né, amor? Assim, modelo de antibiótico, né? Tal. Já tinha mudado. Porque, tomou muito antibiótico, mas muito mesmo, né? E antibióticos fortes, né? Então, foi esse período, assim, que foi um dos períodos mais complicados, né? Porque a doutora, ela falou pra mim, ela falou, papai, os rinzinhos dela não estão querendo operar, não estão querendo funcionar direito, corretamente, ó, o xixi dela tá muito amarelo, né? Então, se por um acaso os rinzinhos dela não começar a operar perfeitamente, ela vai ter que passar pela diálise, né? Aí, meu Deus do céu, fazer um outro furo, né, para retirar as toxinas, né, e tal, que ela do rinzinho dela e tal, tudo mais assim. Pai, nós começamos a orar. Aí outras pessoas também, usado por Deus, assim, falaram, não, isso não vai acontecer não. E a gente suportando aquela dor mesmo assim, mas, né, só nós sabíamos, né, o que nós estávamos passando, né, e tal, a gente querendo rir para as pessoas assim, para tentar disfarçar que estava tudo bem, mas na verdade nós estávamos sofrendo muito por dentro. Na verdade, a gente não queria demonstrar tanto transpassar, crianças, né, exatamente, né, porque eles estavam sentindo muito, porque ela estava sendo muito esperada. É verdade. Né? Então a nossa mais velha, nossa caçula, né, e tal, tudo mais, né? Que já entende, ela chorava muito, né? Por que ela não tá aqui? O Isaac também, né, e tal, tudo mais. Então assim. A gente tentava segurar, eu muitas das vezes tentava me segurar, mas eu não aguentava. Eu acabava chorando, desabando. Mas era aí que tava o nosso clamor. Era aí que a gente clamava mais. Verdade. Então, pessoal, continuamos a orar todas as noites, entendeu? Até que chegou um determinado dia que a minha esposa já estava podendo ir comigo, né? Aí eu falei, amor, vamos lá. Hoje eu não tô muito afim de pegar o boletim, não. Tu pega lá pra nós, aí depois tu me fala. Todo dia 11 horas eles davam dia, 11 o boletim, horas. né? Exatamente. Como ela estava, como tinha sido a noite. Só era esse horário e depois ia embora e eles que ficavam lá com Verdade. Ela. Aí então, foi justamente no dia, né, que a Ana Jasmine não estava bem. Foi no dia 19 de maio, né? E eu fui lá pegar o boletim, fiquei lá com ela. E quando eu cheguei, eu já vi a barriguinha dela bem inchada. Bem inchada mesmo. Inchada. Aí eu já fiquei assim, me tremendo, porque eu não entendo dessa área, né? Então eu fiquei, tem alguma coisa estranha, só que eu não sabia o que era.
E aí eu comecei a orar nela, comecei a cantar para ela, ficar olhando, admirando, até que chegou a doutora e me chamou, né? E ela estava com a psicóloga do lado, e eu nunca tinha visto a psicóloga, né? Toda vez, pelo menos quando eu ia lá, ela não estava lá. E aí ela falou, olha, mãezinha, a Aninha, ela falou assim, a Aninha, ela tá bem, uma hora ela tá mal, ela tá rastejando, ela disse assim pra mim. Quando ela falou essa palavra, foi como se ela tivesse dado um tapa assim na minha cara, sabe? E eu fiquei, tipo, arrasada, assim, só que eu não chorei no momento, foi um baque pra mim. E aí eu fiquei segurando aquilo e ela começou a falar, né, olha, se o rinzinho dela não começar a operar como deveria, a gente vai ter que fazer a diálise, né, a senhora sabe como funciona, aí me explicou tudinho. Olha, daqui para mais tarde a gente vai decidir, se for feito a gente liga, não sei o quê. E aí, aí ela me liberou, eu fui... A psicóloga... Aí eu fui lá com a neném, né, me despedir e abençoar ela e me despedir. E quando eu cheguei lá perto da neném, eu comecei a chorar. Só que eu chorei baixo, né, não fiz escândalo jamais. Comecei a chorar e a psicóloga ficou me olhando de longe. Aí foi quando ela se aproximou de mim e me deu um abraço. Sabe aquele abraço de mãe? E eu não tenho mais minha mãe, né? Muitos sabem, eu perdi minha mãe aos 14 anos. E ela me abraçou como se fosse uma mãe, assim. E ela disse assim no meu ouvido, filha, isso tá acontecendo que é pra gente orar mais. Ela falou bem assim, você tem que orar mais por ela. Verdade. E começou a falar, né? Que isso era que a gente tinha que passar, mas que logo ela ia ficar bem. Começou a falar, né, um monte de coisa e a doutora ficou olhando assim, porque é uma UTI, não pode abraçar, né, você entra com todos os equipamentos. Todos aqueles EPIs. Mas, sabe, foi Deus usando aquela mulher ali. Sim. E naquele momento ali me confortou, chorei mesmo no ombro dela, me confortou e fui lá pra fora que ele estava me aguardando. Foi quando eu contei pra ele tudo que tinha acontecido, aí a gente ficou em silêncio. A gente conversa muito, sempre, no carro, onde estiver. E a gente, nesse dia, entrou no carro e não conversamos nada. Ficou cada um calado para um lado, sabe, sem ânimo nenhum para falar nada. E quando a gente chegou na garagem de casa, eu simplesmente desabei. Sabe, quando tu tá segurando um peso tão grande que tu solta assim de uma vez? Foi o que aconteceu comigo. Eu desabei, eu comecei a chorar alto. E comecei a falar, eu não aguento mais, todo mundo me manda mensagem dizendo que eu tenho que ser forte, que isso é o processo, que eu tenho que aguentar e que eu sou forte, eu não quero mais ser forte. Eu falei bem assim pra ele, eu não quero mais, eu não aguento mais. Começou aquela briga assim, e comecei briga com Deus, tipo, né, a querer questionar a Deus por que eu estava passando por isso, por que ele não curava ela, por que isso não passava logo, né, que estava tão dolorido. E foi quando ele falou, amor, eu decidi, eu não vou mais trabalhar, vou ficar aqui perto de você, vamos ficar juntinho. E a gente veio pra casa, né, contou para as crianças o que tinha acontecido, e a gente ficou todo mundo quieto, calmo, almoçamos e fomos dormir à tarde na nossa cama, todo mundo junto. E quando a gente acordou, tinha ido embora a energia. E acordamos e a gente, muitos sabem que a gente é apaixonado pelo pôr do sol, né? Pela lua, né? Por tudo que Deus fez, que é lindo demais. Maravilha de Deus. E ele ficou no quarto e eu fui pra varanda, primeiramente, né? E fiquei lá e foi quando eu cheguei na varanda, eu não conseguia orar. Eu sentia tipo raiva de Deus, sabe? Quando você é um filho mimado e o pai não tá fazendo o que você quer, que você fica chateado. Foi assim que eu fiquei. E eu comecei a olhar pro pôr do sol. E foi quando eu falei assim, Senhor, eu não consigo orar, o meu coração clama, mas eu não consigo. E eu falei assim, mas em meio a tudo isso que eu tô passando, eu escolho te adorar. Eu falei bem assim, eu escolho te adorar, eu entrego nas tuas mãos. E quando eu falei isso, foi como se tivesse caído muralhas assim, que estavam me aprisionando, sabe? Mas que na verdade foi o que aconteceu. Sim, foi o que aconteceu, né? E foi quebrado todo o orgulho, foi quebrado todo o meu eu. Ali que foi momento. O quebrantamento foi ali. Foi quando eu decidi dizer quem sou eu para né? falar que Deus tem que fazer o que eu quero. Verdade. Né? Então, aí a gente foi, né? Foi quando ele foi pra varanda também, e a gente começou a orar, começou a conversar, né? E depois disso a gente foi pro quarto. Foi embora a energia. Isso, tinha ido embora a energia. E nessa mesma noite eu tinha um encontro, no caso, na verdade, um compromisso com o pessoal lá da igreja, né, e tal, que
era o Jeová Jireh, é um seminário, né, e tal, tudo mais que estava acontecendo, e eu tinha dado o meu nome lá, né, para pastora, para os pastores lá e tal. Aí foi quando eu liguei para minha pastora, eu falei, minha pastora, me perdoe, mas eu não vou mais, tá, eu não estou bem, não tá, a Ana Jasmine, ela não tá muito bem. Eu liguei pro meu pai, eu falei, meu pai, me perdoa, pai, mas eu não vou mais trabalhar hoje, eu não tô com ânimo, não tô com cabeça para isso, entendeu? Aí, não, meu filho, fica em casa mesmo, vai descansar, fica aí com a sua família. Ok, beleza. Aí foi embora energia, né, nessa noite, né, e tal. Aí, fui de tarde pra noite, exatamente. Aí quando nós chegamos na varanda, né, aí eu botei uma cadeira pra lá, né, aí eu vi o céu tão estrelado, né, depois você chegou, né, e tal, tudo mais assim. Aí dentro de tudo isso nós começamos a orar, né, meu irmão? Nós começamos a orar também, começamos a orar em comunhão, né, juntos, né, e tal. E olhando aquelas estrelas assim, a gente profetizando, orando, assim, pedindo, Deus, Pai, vem aqui com a gente, né, e tal. Aí, até aí tudo bem. Aí agora que vocês vão ver o milagre de Deus. Aí a gente orou no berço, né? Aí, pois é, aí foi quando a gente foi jantar, né, e tal. Aí depois da janta, nós fomos fazer a nossa oração do berço da noite, certo? Beleza, ok. Quando nós começamos a orar, eu senti que essa oração, ela estava tão fervorosa, mas tão fervorosa que ela estava diferente. Ela estava diferente das outras orações. Porque é o seguinte, quando eu escutei assim na minha mente, assim, ó. Se eu escutei assim, Espírito Santo falando na minha mente, então profetiza. Então profetiza. Você crê que eu posso curar sua filha? Então profetiza, né? Eu me lembrei da passagem de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, né? Se você for ver em Ezequiel, ele viu aqueles monte de ossos e Deus pergunta e tal, como é que ele fala? Eu esqueci, homem, vamos lá, eu esqueci agora, mas fala que homem da terra, o terráqueo, eu não me lembro exatamente, mas homem, você acredita que esses ossos podem se tornar vida e tal? Aí o Ezequiel responde, Senhor, o Senhor sabe de tudo, né? Quem sou eu, né? Praticamente ele falando assim, pois então profetiza. E no fim, todos aqueles ossos secos viram vida, né? Mas só que estavam vida, estavam o corpo, mas não tinha o espírito, né? O ar nos pulmões, né? E tal. E Deus pergunta novamente, você acredita que você, no caso, pode levantar essas pessoas, ter o ar nesse exército e tal, tudo mais e tal? Senhor, Pai, o Senhor tudo pode, então profetiza. E ele profetizou e veio um grande exército, né, e tal. Então foi do mesmo jeito. Aí eu me lembrei de uma passagem de Jesus, no Evangelho de Jesus. Eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue. Aí eu comecei a orar, assim, baseado pelo Espírito Santo do Senhor, né, meu amor? A oração foi diferente naquela noite, né? Estávamos ali muito fervorosos ali. Falei, papai, eu me lembrei agora da mulher do fluxo de sangue, que ela sabia que o Senhor ia passar por perto, mas tinha uma multidão tão grande, mas ela apenas se jogou e pegou na ponta da tua veste, e ali ela foi curada. Pessoal, ela vinha 12 anos sangrando, 12 anos sangrando, e ela foi curada no dia que, quando ela triscou nas vestes de Jesus, e Jesus, ele sentiu que saiu poder sobre ele, entendeu? Então eu falei assim, pai, eu sei que o Senhor tudo pode. Se o Senhor curou aquela mulher, apenas ela triscando na ponta das suas vestes, então, em nome de Jesus, papai, só trisca na minha filha. Só trisca na minha filha ali, que ela vai ser curada. Pois eu creio. Nesse dia até as crianças choraram muito. Todos nós choramos muito. Pessoal, até os nossos filhos que tipo não tem tanto entendimento ainda, mas eles sentiram o Espírito Santo ali. Entendeu? Essa foi uma maior experiência que nós tivemos com Deus. Entendeu? E pessoal, uma coisa, nós falamos com autoridade hoje. Aonde Jesus passa, nunca mais fica do mesmo jeito. Tudo fica muito melhor. Entendeu? E nós profetizamos ali. Aí eu falei, pai, só trisca através do Espírito Santo do Senhor, envia anjos de proteção, proteja a nossa filha. Vai lá naquele leito 3 da UTI Corujinha e trisca, só trisca na nossa filha, que nós sabemos que ela vai ser curada, em nome de Jesus. Nós fizemos essa oração, todo mundo muito fervoroso, nós choramos muito. Aí nós fomos dormir, né?
nós fomos dormir e tal. Aí, pessoal, de um dia de muita angústia, quando eu amanheci, eu sempre tenho o costume de acordar cedo, bem cedo, era 5 e pouco da manhã. Pessoal, vocês já acordaram algum dia assim, totalmente animados, assim, parece que assim tinha uma renovação, assim, parece assim, vamos supor assim, parece que você ganhou na Mega Sena, assim, na loteria, assim, tá entendendo? Mas foi muito melhor, porque nós sabemos ali que quando eu abri os meus olhos, eu senti que Deus tinha passado, né, amor? Que Deus tinha passado ali no nosso apartamento, e eu fiquei sabendo que Deus foi lá no leito da nossa neném e a curou, né? E eu bati nela assim, falei, amor, acorda, amor. Ela falou, o que é, amor? Amor, se prepara que grandes notícias tem hoje. Hoje nós vamos ter um dia maravilhoso. Ótimas notícias, eu tô sentindo. Deus visitou a nossa casa, amor. Perdão, Deus nos visitou e visitou a nossa filha. A nossa filha está curada. Em nome de Jesus, ela está curada. Aí ela falou, moça, eu tô te falando, amor, se prepara. Aí eu fiquei ansioso para chegar na hora de pegar o diagnóstico. O boletim, né? Isso. Só lembrando que quando a gente estava indo, Deus sempre falando conosco, nos ministrando. Quando a gente estava indo pro ICAM, chegou uma palavra no grupo do condomínio. Foi. E eu não conheço quem colocou. Bota aí. E foi isso aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Aqui, ó. Aqui eu não sabia, mas a gente vai ler direitinho. Um rapaz colocou essa palavra no grupo do condomínio, grupo de vendas, né? Que só coloca coisa de vendas. E eu nunca abro o grupo logo, e nesse momento eu abri, eu estava dentro do carro. E estava escrito assim, ó. É o Salmo 139:5. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. E ele mandou essa foto e ele escreveu: é difícil imaginar como o Senhor nos cerca, afinal não podemos vê-lo, mas ainda que ele seja invisível, podemos senti-lo quando em certos momentos percebemos que algo está nos dando força e até mesmo nos carregando quando não podemos caminhar sozinhos. Na verdade, as coisas de Deus não nos dão uma lógica ou uma explicação convincente, mas elas acontecem e nos surpreendem com livramentos, curas, resoluções de problemas familiares, boas surpresas. Isso tudo é um paradoxo de Deus. Afinal, ninguém explica Deus. Por isso, acredite, pois Ele pode transformar, converter ou restaurar algo em seu favor. Isso se chama imanência de Deus, que quer dizer Ele mesmo sendo transcendente, distante, altíssimo, Ele também emana. Por isso o nome Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. Aí ele botou bom dia, paz do Senhor. Tá aqui o nome dele, até não tinha reparado, tá aqui, ó. Pastor Sérgio Felizardo. Verdade. E quando ele mandou essa palavra, eu falei, é Deus falando com a gente. É Deus, como é que Deus está falando que Ele está com a gente, né? E quando chegou no ICAM, ele foi pegar o boletim, né? Porque eu tinha ficado arrasada no dia antes e eu fiquei até com medo de buscar o boletim, não aguentar e ficar chorando de novo. E eu não podia chorar ainda devido à cirurgia. E aí... Tá aqui. Olha só, pessoal, eu vou só repetir aqui, Salmos 139:5, tá? Olha só essa palavra aqui, ó. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tá entendendo agora como é que são as coisas de Deus agora? Então, nós sentimos, né, que Deus pôs a mão dele lá na nossa filha, né? Continua, amor. E foi quando ele foi já pegar o boletim dela, já no dia 20. Você não queria, né? Por causa que já tínhamos... Eu não podia estar chorando. Não podia estar chorando, né? E tal. Pois é, aí eu fui, né? Fui lá pegar, mas eu fui com aquela certeza, aquela tranquilidade que eu vou ter notícias boas, né? Eu já sabia praticamente. E quando eu chego lá, né, com a doutora, aí a doutora falou assim: papai, eu não sei o que houve de ontem para hoje, mas
a sua filha de ontem para hoje, ela melhorou tanto, mas tanto mesmo, que os rins dela estão começando a funcionar normalmente, né? Então eu falei, é Deus, foi Deus curou a nossa filha. Você tá me entendendo como é que é o negócio, como é que é os milagres de Deus? Deus curou a nossa filha. Você também tem essa boca profética. A nossa boca tem um poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, se você utiliza a sua boca para abençoar, grandes coisas vão acontecer, né? Quando nós começamos a profetizar na vida da nossa filha, né, e a entregar tudo que a gente tinha mesmo, isso foi preciso acontecer com a minha esposa, dela ter experiência com Deus, né, e tal. Pois é. E colocasse toda a minha angústia para fora e se voltasse verdadeiramente para Deus, porque ali foi do fundo do meu coração aquela oração. E quando a oração ela vem do fundo do teu coração, Jesus ele sabe. É verdade. Né? E é aí que ele faz a obra. É verdade. Então, pessoal, aí foi quando depois eu saí de lá da sala, eu falei, amor, nossa filha, graças a Deus ela tá bem, os rinzinhos dela estavam funcionando e tal, e graças a Deus, pessoal, a nossa filha tava assim, ó, pra baixo, tá entendendo? De um dia pro outro, ela só subida, assim, ó, só subida, boa. Só notícia boa, pessoal, então, só notícia boa, para a honra e glória do Senhor, amém? Então, pois é, aí no outro dia a notícia, o rim tá muito bem e tal, não demorou muito, né, amor? Quando foi no dia 25, a doutora, eu fui já pegar o boletim, porque eu já tinha certeza que Deus tinha curado ela, então eu já não tinha certeza, medo, sabe? Deus já tinha falado, eu curei ela e apenas aguento o processo que a vitória tá perto. Verdade. E eu fui lá e a doutora olhou pra mim e disse assim, oi, mãezinha, bom dia. A Ana está bem, tá? Ela falou assim, a Ana está bem. A senhora gostaria de carregar ela? Aí eu fiquei assustada. Aí eu falei, sim. E eu só tinha carregado ela 2 vezes na maternidade ainda. E quando ela estava na UTI cheia de sonda, e foi muito rápido. E eu falei, sim, quero ir. E ela falou, olha, enfermeira, pega a Ana aqui, dá pra mãe dela, ficar um tempo com ela. Aí sentei, fiquei um tempo com ela, dormiu. E eu falei, amor, eu peguei ela, e ele nem viu mais ela no dia, porque eu extrapolei o tempo lá com ela, no colo. Mas eu fiquei muito feliz. Isso, e quando foi no outro dia, eu fui de novo, aí ela olhou pra mim e disse, mãezinha, a mesma doutora, a Ana está bem, tá? A senhora vá pra casa e arrume suas coisas e a dela, porque a Ana está de alta. Oh, glória a Deus. E quando ela falou isso, eu comecei a me emocionar e olhei para ela e disse, doutora, eu vou ficar aqui porque eu já sabia que ela ia pegar alta, as minhas coisas e a dela já estão tudo no carro. Nossas coisas já estão tudo no carro. Aí ela olhou para mim e disse, que bom. Então a senhora aguarde aí que a gente vai preparar ela para ela pegar alta e para a enfermaria e a senhora vai ficar direto lá com ela. E ela ainda com a sonda, né? Se alimentando através da sonda. E foi quando nesse dia 26 ela pegou alta para a enfermaria. E quando chegou lá na enfermaria, que eu fiquei lá com ela, e eu cheguei lá e eu falei para a fonoaudióloga, né? Falei assim, eu posso amamentá-la? Ela estava com a sonda. E ela disse assim, não pode, porque tem que ter a permissão do doutor, né? E ele só vai passar amanhã de manhã. E foi quando eu falei assim pra ela, tá bom, poxa, eu queria tentar, né? E aí, a enfermeira que estava no dia técnica, ela disse assim pra mim, uma mulher de Deus, uma mulher enviada por Deus. Ela disse pra mim assim, ela mama? Eu disse, nunca tentei, porque ela tá de sonda. E ela disse, pode tentar. Aí eu falei, mas a fonoaudióloga disse que eu não posso. Ela disse, pode tentar, que no meu plantão você pode tentar sim de amamentar pra ela. E foi quando eu comecei a tentar, e ela tentava pegar e não conseguia por causa da sonda. E quando foi umas 9 horas da noite, meu esposo já tinha ido embora, eu estava lá com ela e mandei um vídeo pra ele filmando me tremendo. E falei, amor, olha só, amor, ela tá mamando, e mamando bem, e com a sonda na boca. E glórias a Deus, ela começou a mamar nesse dia. E aí, já no outro dia de manhã, o doutor já passou e já mandou tirar a sonda. E glórias a Deus, já foi uma etapa atrás da outra, né?
só melhoras. E após isso, eu fiquei lá com ela exatamente 6 dias, não foi, meu amor? Fiquei 6 dias lá com ela. Só que todo dia ela tava bem, já tava mamando. E eu dizia, por que a gente não pega alta? Por que a gente não pega alta? Que ela tá bem, né? Aí o doutor dizia, olha, não pode pegar alta ainda, porque a gente vai pedir a hemocultura. E eu não posso dar alta enquanto não pegar o resultado. E ela continuando nos antibióticos. E foi quando Deus ministrou no meu coração que eu tinha que contar o testemunho da Ana Jasmine lá naquele lugar. E só tava eu, né? E a outra moça, só tava eu e uma outra moça com a sua bebê. E todo dia ficava uma enfermeira lá dentro com a gente. E até que veio uma enfermeira, a enfermeira Carol, né? Que eu a conheci e eu comecei a contar meu testemunho pra ela. E ela começou a contar o testemunho dela pra mim. E a gente foi trocando testemunho e a outra moça que tava lá, que é a Luzeli, né? Beijo, Luzeli, muito bom te conhecer. E Deus tinha ministrado no meu coração que ele queria falar com a Luzeli naquele lugar. E foi quando eu falei, Senhor, se for pra mim contar meu testemunho aqui, se realmente me confirma, se for pra eu falar pra ela, eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar. E ele mostrou. Aí foi quando eu falei, Senhor, me confirma que eu pegue alta no mesmo dia que ela. Né? Se realmente eu tava esses dias todos com esse propósito de falar da tua palavra aqui. E foi quando eu contei o testemunho tudinho. E nesse dia que tava a enfermeira Carol, eu falei assim, amor, tá acontecendo alguma coisa, a neném não está fazendo xixi como deveria, tá fazendo muito concentrado e começou a me deixar nervosa. Fazia 2 dias que ela não fazia, né? Nenhum e não 2. Isso. E assim, xixi ela fazia, mas muito concentrado. Muito o doutor já tava de olho nela, assim, o que tava acontecendo? Porque ela mamava bem e cadê o xixi? Nós pensamos assim, pô, será que vai acontecer tudo de novo, meu Deus? Já ficamos desesperados. Sendo que Deus falou pra nós que tinha nos mostrado, né, que ele tinha curado ela. Aí, mas fazia parte do processo. Fazia parte do processo. E foi quando eu falei isso pra ele e você aqui em casa, né, amor? Foi, eu tava tomando banho, porque, pessoal, todo mundo tem o seu quarto de guerra, né? Então, você que é acostumado a orar, então você com certeza tem o seu quarto de guerra. Muitas pessoas oram no quarto, na cozinha, na sala, mas o meu ponto que eu tenho mais experiências com Deus é no banheiro, né? Então, principalmente quando eu tô com a cara toda ensaboada e tal, que eu estou de olhos fechados, ali que eu tenho grandes revelações, né? Então, nesse dia eu tava tomando banho para ir para o Unicã, né, e tal, foi me revelado, ela já tinha me falado, amor, a neném não tá fazendo xixi bem, tá vindo muito amarelo, muito concentrado, e o 2, fazia 2 dias que ela não fazia o 2, né, e não sei o que tá acontecendo, amor, e o doutor já tá de olho, e poxa, aí amém, mano. Calma, tudo já deu certo, Deus revelou que já curou ela, então ela tá curada, amém, ok. Então, vamos ver o que Deus vai fazer. Tá bom, beleza. Eu fui tomar meu banho para ir para lá. Quando eu fui tomar banho, quando eu me ensaboei todinho assim, Deus ele começou a falar na minha mente assim, pegue o óleo de ungir, né? Nós sempre temos o óleo de ungir, leve. Você vai pegar a ponta do seu dedo, indicador direito, você vai pegar uma gotinha e vai ungir a cabeça dela, vai pegar outra gotinha e vai ungir a partezinha dela, onde fica o rins por cima, superficialmente. Amém? Aí eu só falei assim, eis-me aqui, Senhor, seja feita a sua vontade. Amém. Pessoal, a gente conta isso para as pessoas que são incrédulas, vão pensar que isso é loucura, né, amor? Pensa que é loucura, mas na verdade o Evangelho de Deus, na verdade, fala na Bíblia mesmo que é loucura para muitas pessoas, né? Pessoas que acham que não, isso não existe e tal, mas existe sim. Deus... eu fico às vezes até encabulado assim, que tem pessoas que falam assim, Deus sempre vai ser um Deus de milagre, sempre, até o fim. Deus, ele ainda faz milagre, ele faz e sempre vai fazer milagres. Porque para muita gente o modo de falar ainda faz milagre. Sim. É porque para muita gente foi só no passado. Pois foi só o que tá na Bíblia. Mas não, Deus sim. Não, Deus faz milagre e sempre vai fazer. Sempre vai fazer, porque ele é o Deus todo. Quer um exemplo que você que está assistindo esse vídeo passa todos os dias? Respira. Isso é um milagre. Isso aí já é um milagre. Tá entendendo? O presente, o hoje, o nome já se diz, é um presente. É um milagre de Deus.
Quantas pessoas morreram no tempo do Covid, simplesmente porque não conseguiram respirar, né? Então, pessoal, Deus ele faz milagres, sim. Deus sempre vai fazer, entendeu? Então eu me direcionei até o ICAM. Quando eu cheguei lá, eu falei, amor, eu preparei, botei os EPI e tal, tudo mais e tal. Aí eu fui, amor, eu tô aqui, o que eu tenho que fazer é isso aqui. Tu só vai interceder. Peguei o óleo de ungir, botei aqui, fiz do jeito como Deus me instruiu. Botei ungir aqui, peguei uma gotinha aqui, botei aqui, a pontinha da cabeça dela. Peguei mais uma gotinha, passei assim, lá aqui na barriguinha dela, né, e tal. Começamos a orar, começamos a profetizar, né, pôr em prática tudo que Deus tinha nos ensinado, né. Então eu botei, beleza, ok. No momento aconteceu, não aconteceu nada, né, beleza, tudo bem. Porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, é tudo no tempo de Deus, né. Então, eu fui embora, passei 1 hora lá e tal, fui embora. Quando eu cheguei em casa, né, amor? Quando eu cheguei aqui em casa, a minha esposa, ela manda mensagem assim, amor, diz aí, amor. Ele saiu de lá 5 horas da tarde, que era o horário que tinha que ir, né? E quando foi 5h30, eu mandei mensagem pra ele que ela tinha feito bastante xixi, bastante cocô. Nossa, glórias a Deus. Assim, até a enfermeira que estava lá com a gente, né? E a Luzélia, ela falou assim, ela fez? Eu falei, ela fez, a gente ungiu ela. E Deus curou ela ali mais uma vez para que ela pudesse fazer o xixizinho dela e o cocô normalmente. Porque era o processo. Sim, era o processo. Era Deus já falando, eu tô no controle de tudo, mas vocês precisam ir através da minha instrução. Exatamente. Porque ali era para acontecer aquele milagre ali, para aquelas pessoas verem. Ver com seus próprios olhos, com seus próprios olhos, entendeu? Então, Deus tem um propósito em tudo, em cada detalhe. Em cada detalhe. Então, aí foi quando a gente começou a orar, agradecer a Deus, glória a Deus. E a gente foi passando o dia, eu falei, agora ela vai pegar alta, porque só esperando o exame, nada do exame chegar. E até que um dia, né, a gente sempre conversou muito, sempre conversa muito, e ele mandou mensagem assim pra mim, um vídeo, né, falou, eu tô aqui na varanda, eu tô sentindo muito a tua falta, da neném, quero muito vocês aqui, a gente tá sentindo muito a tua falta, a falta de muito vocês. Muito afim que a neném viesse logo. Que a neném vinha pra cá e chorando. E quando ele falou isso, me abalou muito quando eu vi ele chorando. E eu comecei a chorar também, e era de noite. E quando foi no outro dia, eu já amanheci com aquele negócio assim, eu quero ir embora, não aguento mais ficar aqui. Aí eu fui lá pro banheiro orar. E quando eu cheguei lá no banheiro, foi aquela oração, a gente precisa fazer aquela oração de todo o coração. Porque é naquela oração do íntimo que Jesus diz, é aí que ela está se entregando. É aí que ele está se entregando totalmente. E é isso que ele quer. Então, foi quando eu falei, Senhor, não quero mais ficar aqui, não aguento mais ficar aqui. Eu já contei o testemunho, eu quero ir embora. Senhor, minha filha está bem, eu não quero que ela pegue nenhuma infecção aqui. E comecei a chorar. E quando foi... Depois que eu comecei a chorar, eu limpei minha lágrima tudinho, não demorou muito, a gente teve que ir pra fora da sala, porque eles iam lavar a sala, né? E quando eu fiquei lá no corredor, né, o doutor, ele foi usado por Deus, né? O doutor Carlos Queiroz, né? Um grande abraço. Grande beijo aí pro senhor aí, homem de Deus. Disso. Ele olhou pra mim e falou assim, a senhora é sensível ao Espírito Santo, né? E quando ele falou isso, eu comecei a chorar, porque eu já estava muito sensível ali e eu falei assim, meu Deus, como se usa cada pessoa para falar? Nunca pensei que ele ia usar um médico, né? Para mim, assim, quando eu vejo um doutor, eu digo, acho que esse doutor não acredita em Deus, né? Porque a maioria que a gente vê, ele não acredita, né? E ele começou a falar, né, das coisas de Deus para mim, e foi quando eu falei, é Deus mais uma vez falando comigo. E começou a falar que era um deserto, né, que a gente precisa passar por deserto para se fortalecer e várias coisas. E quando foi no outro dia, a Ana pegou alta. A Ana Jasmine pegou alta dia 2 de junho. E a Ana Jasmine pegou alta dia 2 de junho e a gente estava orando para que ela viesse até o final do mês de maio, né? E quando ela pegou alta dia 2 de junho,
Deus falou ao nosso coração. Nos confirmou mais uma vez. Que não era no nosso tempo. Era no nosso tempo. Que era no tempo dele. Vocês estavam profetizando e tal, tudo mais. Estava orando, clamando para que ela viesse até final do mês de maio, mas ele fez isso para nos mostrar que a gente tinha que suportar, aprender a esperar no Senhor, aprender a suportar o processo. E fora que foi o mesmo tempo também que tu falou que tu queria sair junto com a amiga dela. Sim, exatamente. Nesse dia 2, a Luzelle pegou alta de manhã e eu fiquei, meu Deus, não acredito que eu não vou pegar alta hoje. Passou o dia e o doutor não estava parando lá e ele que tinha que dar alta, que estava tendo intercorrência, né, com outras crianças. E eu fiquei naquela dúvida. E quando foi já da final da tarde para a noite... a gente pegou alta, a Ana Jasmine pegou alta. Eu agradeço muito, muito, muito cada enfermeiro, cada técnico. Agradeço muito a Fofa. Grande beijo, minha amiga. Você é uma mulher usada por Deus. Você Verdade. é uma bênção, uma pessoa que trabalha por amor. Por amor mesmo. Cuida de cada criança ali como se fosse um filho. Dela, é verdade. Sabe? E a gente até brincava que toda vez que a criança pegava alta, ela corria para se esconder para não ter que chorar na nossa frente. É verdade. Nós vimos com nossos próprios olhos mesmo. Deus é muito maravilhoso. Verdade. Deus é o Deus de milagres, é o Deus que ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. E nós só temos que agradecer a Deus. Aqui... Pois é, aí, né, já finalizando, né, praticamente, nós fizemos os vídeos, né, e tal. Nós, no momento, nós não falamos nada pra ninguém. Né? Não falamos que ela ia pegar alta. Quando nós pensar que não, só aparecemos um videozão assim e tal. Olha aqui, pessoal, nós temos notícia da Ana Jasmine e tal. Aí eu apontei aqui, olha aqui a nossa filha, já que todo mundo, glória a Deus, que bênção e tal. Foi assim, nossa, foi uma comemoração, assim, sabe? Nós ficamos tão felizes de ter ela no braço. Eu já tinha preparado o quartinho dela e tal, tudo certinho, feito as figurinhas, recortado as figurinhas para recebê-la, porque nós já sabíamos que faltava muito pouco, né, para ela pegar alta, mas que nós tínhamos que passar esse processo, né, para aprender, né? Nós tivemos várias lições sobre isso. Que primeiro, nunca dê as costas para Deus, né? Nós tiramos várias lições e uma delas é essa, né? Outra coisa, nunca dê as costas para o seu propósito. Nunca dê as costas para o seu propósito. Outra, se Deus te deu uma nova chance, não repita os mesmos erros, né? Deus nos deu uma outra chance, né? Para a honra e glória do Senhor. No caso, fui abençoado com essa palavra de Deus assim na minha mente, e que logo ele me mostrou aqui, ó, quando eu vi uma postagem no Instagram: quando Deus te der uma nova chance, nunca repita os mesmos erros, entendeu? E se você que está assistindo esse vídeo já queimou uma vez assim pelo Espírito Santo, você já teve uma grande experiência com Deus, e por uma besteira, por um momento e tal, virou as costas para o seu propósito, nós temos uma grande experiência, né? Dizemos hoje isso aí por experiência mesmo. A gente diz uma coisa: volte para os caminhos do Senhor, né? Ultimamente, agora recentemente, a minha esposa teve uma revelação tão grande de Deus, né, meu amor? Conte aí, meu amor. Eu falei pra ele assim, amor, Deus ministrou no meu coração que ele está separando os seus. Está separando os seus. E aqueles que um dia queimaram, como ele falou, né? Queimaram no poder do Espírito Santo. Que já teve experiência com Deus, que já foi mesmo, já buscou, já orou. Líderes, pastores e tal, levitas e tal. Que tem um propósito e que fizeram que nem a gente, abandonaram o propósito. Deus me encheu no meu coração que ele está chamando os seus. Que o que mais a gente fala, se eu puder resumir tudo que eu passei e te dar um conselho, eu digo: venha pelo amor. Venha por enquanto ele está te chamando pelo amor. Porque pela dor, o deserto dói muito. Ele te massacra. Verdade. Né? Para poder você receber novamente a vitória. Verdade. E só passando para lembrar também, que a gente acabou esquecendo,
que quando a Ana Jasmine chegou aqui em casa, a Doula veio aqui com a gente, a Monique, e eu mostrei para ela o papel da alta, né? E a gente não entendia realmente o que a Ana Jasmine passou, porque a gente não conhece. Nós somos leigos nesse assunto. E aí, quando ela olhou o papel da alta, ela disse assim, olha, a Ana Jasmine é o nosso milagre. Nosso milagre. Ela disse. Aí ela falou assim, porque ela teve infecção generalizada. Sépsia. Ela teve sépsia. Ela tomou 3 tipos de antibiótico diferentes juntos. Fortíssimos. E ela está aqui. E lembrando, quando ela falou isso, me veio à memória que quando eu estava na enfermaria com a neném, foi uma enfermeira da UTI lá. Eu não sabia que ela era enfermeira da UTI. Ela foi lá e ela estava pegando sabendo como as crianças estavam. E quando ela chegou lá na Ana, ela falou assim, eu te conheço. Falou com a Ana assim, né? Aí eu ri, aí ela falou bem assim, ela estava na UTI Corujinha? Aí eu falei sim. Ela disse, como ela tá? Eu falei, ela tá bem, tá muito bem, tá só esperando para pegar a alta. Aí ela falou, tá bem mesmo? Aí eu falei, sim, tá muito bem. Aí ela ficou calada e ela olhou pra mim e disse assim, que bom que ela tá bem. Que bom, eu tô muito feliz que ela tá bem. Aí eu fiquei sem entender. E ela não me falou o porquê. Não entendi. Ela só disse assim, é muito difícil uma criança que passa pela UTI, passou pelo que ela passou, está bem. É muito difícil. Ela só falou isso. E quando a Doula me falou, veio ela na minha memória, de que ela tinha passado por tudo isso. Por isso que quem estava com ela na UTI sabia que ela tinha passado por tudo isso e, vamos dizer, não acreditava na melhora dela. Mas, para Jesus, nada é impossível. Nada é impossível. E também, gente, assim, as pessoas que eu esqueci de agradecer, a doutora Amanda, que super acompanhou a nossa filha, né? É uma bênção. E a gente quer agradecer totalmente. Sabe que todos vocês estão em orações aqui por nós. Quem a gente pode ter, por um acaso, esquecido de falar o nome, nos perdoe, porque... Foram muitas pessoas. Foi muitas pessoas. As pessoas que me acompanharam no pré-natal, a enfermeira Tayana, né, a assistente social, Solange. Um grande beijo para vocês. Beijo nos acompanham todos. Até hoje. São bênçãos na nossa vida. Né? São pessoas que a gente nunca mais vai esquecer, que a gente não quer se afastar. E é isso, a gente vai mostrar para vocês o nosso milagre. Nossa, sim. E no caso, antes da gente mostrar a neném para vocês, reflita sobre isso que a gente está falando, tá, pessoal? Porque isso aqui é uma mensagem de Deus para você, tá? Se você nunca teve experiências com Deus, procure ter experiências com Ele, tá? Abra o seu coração. Apocalipse 3:20 lá fala que eis que estou à tua porta e bato. Se me deixares entrar, eu entrarei na sua casa e cearei com você, né? O que é essa porta? A porta é o seu coração. Deus, ele quer fazer grandes maravilhas na sua vida, mas basta você querer. Não fique esperando, vai chegar um dia que isso vai acontecer e tal. Pessoal, a hora é agora. Nós estamos num momento que nós não estamos mais podendo brincar. Nós não estamos mais num tempo em que nós estamos podendo brincar, assim, tipo eu tô hoje na igreja, amanhã eu vou dar uma recaída aqui, mas eu volto depois, porque Deus vai me perdoar e tal. A gente fazia, né? Igual como a gente agradecer, vou continuar na vida igual como a gente estava fazendo, pessoal. Então, não queiram passar pelo que a gente passou, tá? Essa mensagem para você, que ele tá te chamando por amor, tá? Ele está te chamando por amor. Como assim? Ele fez diversas e diversas vezes comigo. Com a gente. Entendeu? Com a gente. Né? Ele mostrou várias vezes que ele estava nos chamando por amor e a gente simplesmente dizia, depois a gente vê aí isso. Né? Exatamente. Só que Deus, ele não quer esperar. Exatamente. E você sabe quando Deus, ele mostra quando ele está te chamando. E ele tem um propósito na vida de cada um. Você que ainda não teve, nunca teve nenhuma experiência com Jesus, ou que não sabe orar, peça discernimento e ore. O Espírito Santo vai te ensinar a orar. Porque na Bíblia diz que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que intercede por nós. Então, a partir do momento que você tiver uma verdadeira experiência com Jesus, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. É verdade. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Pois é, pessoal. Então, a minha esposa agora vai lá, né, meu amor? Vou pegar a neném e já volto, pessoal. Pois é, rapidinho. Enquanto isso, a gente vai ficando aqui. Então, é isso, pessoal.
grandes coisas tem Deus na sua vida, na vida de todos nós, tá bom? Deus, ele está selecionando os seus, tá? Ele está fazendo voltar aquelas pessoas que um dia já foram, tiveram grandes cargos na igreja e se decepcionaram. Deus está vindo à tona para que você possa voltar para os princípios dele, né? Não vamos ver pelas coisas terrenas, pelas coisas do mundo, porque todo ser humano é falho. Não fique frustrado, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque fulano é assim, porque fulano é assim, assado. Pessoal, não vamos ver pelos olhos mundanos, tá bom? Vamos ver pelos olhos da fé. Deus, vamos focar em Deus, vamos focar em Jesus, porque Jesus, sim, é o nosso alvo. Se lembre de quando Pedro estava na tempestade, junto, quando eles viram que era Jesus e Pedro quis ir até ele, e que no momento que ele estava sendo guiado, focado, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas junto com Jesus. Mas no momento quando ele olhou para os lados, ele viu as adversidades, que é a tempestade. Ele viu simplesmente, mas é aquilo e tal, ele começou a afundar. E isso que acontece muito na vida de muitas pessoas. Então, Deus, ele te chama. Deus, ele está precisando de você. Assim, tem muitas pessoas que dependem de você, né? Pois grandes coisas vão acontecer na vida de todos, em nome de Jesus, tá bom? Eita! Vou mostrar aqui, pessoal, olha aqui a nossa família como está. Olha aqui, vem aqui, meu coisa, vem aqui, olha a Estherzinha. Fala oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal, e isso, a nossa mais velha. Oi, o Isaac, como é que tá? Cadê o Isaac? Isaac tá aqui. Grandão. Agora aqui. Tá uma mocinha enorme. Olha aqui, pessoal. Olha o nosso milagre. Nosso milagre aqui, ó. Eita, papai. Graças a Deus, só engordando, né? Tava dormindo? Tava dormindo. Tá ficando vermelha. Quando ela quer chorar, ela fica vermelha. Oh, meu Deus. Olha aqui, pessoal. Nossa bolinha de amor, né? Glórias a Deus. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por você ter visto até o final, né? Esse testemunho ficou um pouco comprido, mas é necessário, né? Foi necessário a gente falar esse testemunho, né? Porque cada testemunho... Baixa mais um pouquinho para que te vejo. Isso, assim. Cada detalhe do que Deus fez na nossa vida. O testemunho, ele é uma bênção, né? Na vida de todas as pessoas, porque todos nós vemos Deus em cada testemunho que é contado, né? Então... é isso, pessoal, tá bom? Muito obrigado mesmo para todos vocês. Curta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas, tá bom? E saiba que tá tudo esclarecido, né? Então, no momento nós não estamos saindo tanto, tá? Por quê? Porque nossa neném é pequena, tem 2 meses ainda, não estamos podendo sair para muitos lugares ainda, tá bom? Mas em breve, né, muito em breve, a gente vai poder sair novamente para os passeios, fazer os novos vídeos, tá bom, pessoal? E é isso, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, tá bom? Uma salva de palmas aí a todos que estão assistindo aí, tá bom? Salva de palmas para o nosso Jesus Cristo, maravilhoso, tá bom? É verdade. É isso aí, eita. É isso aí, pessoal, beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus, hein? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.